Sejam bem-vindos a mais um episódio do iTalks, o podcast oficial do iSummit. Esse podcast tem a missão de alguma maneira, te inspirar, seja lá qual seja o seu objetivo. Nós queremos mostrar através das histórias que a gente traz aqui que é possível. E hoje eu estou recebendo mais do que um convidado, estou recebendo um grande amigo e uma pessoa que, sem dúvidas nenhuma, é uma das pessoas que eu mais aprendo no campo empresarial. Tô falando nada mais, nada menos do meu grande amigo Júlio Dário Filho. E aí, Ronaldinho? Bem-vindo! Juntos, né, cara? Já Julião. perdi as contas, né? O tanto que a gente tá... Já fizemos alguns episódios, né? É, a gente tá sempre junto, sempre que possível, né, cara? Sempre, desde a época do Rick Chester. Seja no palco, seja no sniper, seja jogando um beach tênis. Perdendo pra mim, né? Ô, Julião, Diga, meu irmão. eu queria começar esse episódio perguntando, cara, quem é o Júlio? Bora. Quem é o Júlio? Cara, o Júlio é um frentista de posto que não desistiu, cara. Essa é a grande verdade. Na verdade, vim de família muito simples, Ronaldo. Não da miséria, mas assim, aquela família que minha mãe não me levava no supermercado pra eu não dar birra por causa de uma bolacha recheada. Então lá em casa era como? Quando tinha uma bolacha, era aquelas bolachas de caixa, você lembra? Que eram as caixas de 2,5 kg, que ficava murcha, né? É. Porque assim, o pacote individual já não tinha condição de comprar. Então eu nasci em Araxá, Minas Gerais, fui criado só pela minha mãe, né? Minha mãe, minha mãe e o meu irmão é 3 anos mais novo que eu. E eu fui todas as funções de um jovem aí, tipo empacotador de mercado, office boy, nem existe isso mais hoje, né? Office boy. Hoje existe. Vai explicar isso pra geração Z, né? Falar assim, cara, a gente pegava fila no banco pra pagar boleto. É, e ficava um tempão lá, né? Tinha um cargo que era só pra isso, Só né? pra isso. Só pra ir no banco. Minha função era pagar boleto nos bancos, fazer café e limpar o chão do escritório. Era isso, né? De bicicleta, com chuva, com sol, né? E em Araxá, então, eu fui empacotador de mercado, aí fui frentista de posto. No posto, eu comecei a crescer, fui caixa, comecei a trabalhar um pouco de gerente lá, aí comecei a faculdade de Ciências Contábeis, e essa faculdade me deu uma clareza que eu não queria ficar no posto. E aí foi a primeira vez, né, que eu pedi conta de um emprego, porque todos os outros eu fui mandado embora. Eu tenho esse estigma aí, viu, Ronaldo? Eu não era um bom empregado no começo da minha carreira, não. Não. Era meio mala. Depois eu fui descobrir por quê, né, Ronaldo? Era falta de perspectiva, cara. Pessoa muito acelerada, ela quer o próximo passo. Uhum. E aí no posto não tinha, nas outras empresas não tinha. Então, como eu não tinha maturidade de pedir pra sair, eu acabava virando, não sei se você conhece esse termo, ficava morcegando, né? Eu já ouvi falar. Será que isso existe até hoje, né? Existe. O cara fica morcegando pra ser mandado embora, né? É. Pois é. Mas isso é muito doido, né? Cara, quando você traz essa questão de não enxergar perspectiva. Isso. E essa questão de visão, né? Se a gente for falar de onde o nosso olho consegue enxergar, cara, a gente fica aqui um episódio inteiro falando só sobre isso, né? Tá maluco. Você acabou de falar, cara, você entrou numa faculdade, Sim. ela te deu uma perspectiva Melhor que diferente, ou seja, seu olho conseguiu ver além, né? Sim. E teve uma situação, acho que eu nunca falei isso em podcast nenhum, Ronaldo. Eu cheguei a virar pro meu gerente no posto. É. Falei, você não vou falar o nome dele, né? Que tá lá até hoje. Mas eu falei com ele, falei, cara, eu tô fazendo a faculdade de Ciências Contábeis, Uniraxá. Era uma faculdade particular da cidade. Uhum. Aí até hoje tá lá, muito boa, inclusive. E aí eu falei, eu quero ser gerente aqui no posto. Aí esse rapaz me devolveu a seguinte resposta, você não tem perfil pra ser gerente aqui no posto. Então assim, ou você fica aí de frentista e caixa, ou então você pede conta. E aí foi quando, pra piorar, minha mãe trabalhava nesse posto. Aí, ela que tinha me arrumado o emprego, ela era contadora do posto. Aí pra piorar, eu falei, então eu tô pedindo conta. Na hora ele liga pra minha mãe. Assim, ô, Luciene, seu filho tá pedindo conta, e eu sei que me pediu pra colocar ele aqui. E ele vai... Como é que ele falou? Ele falou o seguinte, minha mãe não esquece disso até hoje, ele falou assim, Ronaldo, fica de olho nesse menino que ele vai ser nada na vida igual o pai dele. Meteu essa. E aí, cara, aquilo ali ficou marcado pra minha mãe. Porque, infelizmente, cara, meu pai tá vivo até hoje, mas meu pai realmente, por conta de alcoolismo, perspectiva, ele não conviveu com a gente. Ele não teve esse privilégio aí que eu tenho hoje de conviver com os meus filhos, né? Mas tinha esse estigma lá, sabe, Ronaldo? De tipo assim, minha mãe criando a gente sozinha, e na peleja todo mundo precisando trabalhar pra pôr comida em casa, e aí na hora que eu arrumo um emprego que ela arrumou, eu peço conta.
Por quê? Porque eu queria mudar de ambiente. Eu acho que o nosso podcast hoje vai falar um pouco disso, né? Com certeza. A importância do ambiente, né? E desde sempre eu empiricamente preocupava com os lugares que eu estava, né? E hoje você faz isso com consciência, né? Com O que consciência. mudou, né? Antes, assim, sei lá o que era inspiração. Por quê, Ronaldo? Como que era o ambiente do posto de gasolina que eu trabalhava? Beber e fumar era normal, super normal. Ter uma relação extraconjugal com filho com outra mulher e que nem a esposa sabe era normal. Então, assim, não, eu tenho um filho perdido ali, né? Fumar, beber, ir em casa de prostituição, né? Então, ou seja, esse era o ambiente que eu frequentava. E é interessante, né? A gente não vai falar o nome do gerente do posto, mas ele permanece lá Ele tá lá até hoje. até hoje e satisfeito com a perspectiva que foi apresentada pra ele, né? Ambiente Diferente de moldando você. ele, né? Assim, ele tá feliz lá, né? A gente não tá aqui pra julgar a felicidade Mas de ninguém ninguém, fala né? assim, a perspectiva A que ofereceu perspectiva- pra ele foi o Ah. suficiente. Mas não era o suficiente pro Júlio. Não era, mas nem de perto, Ronaldo. Nem de perto. Porque assim, do posto eu virei gerente de banco, né? Foi minha grande... Vamos falar assim, a grande ponto de inflexão na minha vida profissional foi quando eu passei num concurso. Aham. Caixa Econômica 2010. É uma prova dificílima da acesso pro NB, cara. Passei em 13º lugar. Estudei muito. Ali foi quando eu pensei o seguinte, tem muito do meu DNA hoje nessa cabeça do concurso, Ronaldo, que eu falei assim, eu não dependo de QI, né? Quem me indica pra ir pra uma grande empresa. Eu não dependo de sobrenome. Eu não dependo de nada. Eu dependo de sentar, bumbum na cadeira e estudar. Aí aquilo me virou uma chave. Falei, não, peraí, cara, eu vou passar no concurso porque depende só de mim. Depois minha carreira empresarial ficou isso remoendo, cara. Todo lugar que eu estou, que me provar que só depende de mim, eu fico. Se eu que não depende de nada. Não depende de governo, não depende de banco, não depende de RH, de uma psicóloga que eu nem conheço. E dali pra frente eu comecei a querer frequentar esse tipo de ambiente, onde a meritocracia ela é usada, né? Eu sei que não é pra todo mundo, mas pra quem tem acesso, quando você pode usar pra quem tem acesso é legal, né? E aí você tava lá no banco. No banco, Caixa Ficou Econômica. quanto tempo? Fiquei 7 anos lá. 7 anos. Até Isso. que... Até que deu o mesmo BO que no posto. O ambiente do banco, Ronaldo, ó, vamos lá. Quando eu cheguei no banco, meus colegas que bebiam cerveja comigo lá atrás, né? Eles olhavam pra mim e falavam, Júlio agora virou crente, né? Por que virou crente? Porque eu comecei a vestir social, parei de beber e de fumar, já não ia jogar sinuca com eles mais. E ali a galera começou a me julgar. E aí eu fiquei, vamos dizer assim, sem amigos. Tá, deixa eu fazer um parêntese. Em qual momento aqui você parou de beber e fumar? Boa pergunta, cara. Eu parei de beber e fumar antes de passar no concurso. Eu tava querendo muito já era algo por conta do histórico com meu pai, por conta de eu não mais responder pelos meus atos. Teve um dia que eu fiz uma doideira e depois no outro dia eu joguei a culpa na bebida. Eu falei, não, mas tá errado, quem tá bebendo sou eu, né? Eu que bebo ela ou ela que me bebe, né? Aham. E aí eu parei de beber e de fumar. Quando eu conheci a Aninha, foi o grande virada ali, porque ela tem pavor de bebida, nunca bebeu, e ela tinha alergia de cigarro. Então, se eu chegasse perto dela cheirando cigarro, ela começava a espirrar. Ambiente de novo. A minha de novo. De novo. Aí eu parei de beber e de fumar pra começar a namorar com a Aninha, dia 16 de janeiro de 2009. Que isso? E nunca mais, cara. Nunca mais, nem bebida, nem E cigarro. aí é muito louco, porque hoje eu também praticamente não bebo, né? Eu bebo um vinhozinho muito de vez em quando. Uhum. Mas o álcool é a única droga que quando você para de usar, as pessoas te achincalham Com e certeza. te julgam. Com certeza. Se a pessoa para de usar ali cocaína, se ela para de usar um crack, você vai dar parabéns pra ela. Falar, cara, parabéns, Bom que você parou. né? E quando você para de beber, as pessoas Impressionante. começam a fazer piada. Piada. Fala, agora o que você arrumou, né? A primeira piada virou crente. Virou né? crente. Você não é homem mais, Você não é você não é mais quem você é. Você não é mais quem você era. Cara, que bom, né? Que engraçado, né, cara? Porque se fosse... Não, parei de tomar leite, né? Ninguém convida você pra tomar leite junto, né? Geralmente Não. chama pra beber. Exatamente. Pra compartilhar uma culpa. Agora, o fato é, nada contra quem bebe, né, Ronaldo? Mas Não. pra mim, cara, no meu contexto, ele me prejudicava a minha entrega. Segunda-feira eu já tava ansioso pra chegar sexta. E pra mim hoje é muito claro, cara. Cara, eu bebi durante muito tempo da minha vida. Trabalhei com evento, festa universitária, onde eu fazia no festa ambiente pras pra pessoas. Era open bar. Cara, não é sobre julgar quem bebe, não é isso. Mas, cara, pra mim não faz sentido mais. Não faz. E a partir do momento que deixou de fazer sentido, cara, se o cara não tiver firme
alinhado e congruente, ele não aguenta a pressão do ambiente. Porque aí o ambiente vem, julga, corneta, e o cara, pra pertencer... Perde os amigos, né? Na e o verdade, cara, você pra perde. pertencer, dá o passo atrás. Porque quem faz isso, eu convivo hoje naturalmente com muita gente que não tá nesse ambiente. Muita gente. E naturalmente, a hora que você vai frequentar esse ambiente de novo, você não aguenta nem os assuntos mais. Assim, o que eles estão conversando, você já não dá conta de suportar aquilo ali, sabe? Então, assim, mudou muito a minha vida, Ronaldo. Talvez a principal gatilho da minha mente pra eu realizar o que eu faço hoje foi eu ter parado de beber e de fumar lá atrás. Eu falo, ó, se eu parei de beber e de fumar, eu faço o que eu quiser. Legal. Aí eu passei no concurso, aí saí do concurso, né? Aí você tava me contando, a gente abriu um parênteses, né? Vamos retomar a linha de raciocínio. Você tava lá no banco. Tava no banco de boa, gerente. Gerente, e aí? 20 e poucos mil reais por mês, substituí gerente geral, somando a minha renda de gerente de banco, mais a Dania, que já estava na carreira gerencial. A gente já estava naquela época, Ronaldo, tô falando aí meu irmão, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Aquele vídeo que você acabou de postar, né? Aquele vídeo eu era gerente, eu tinha Instagram. 5 anos de gerente naquele vídeo que eu postei, cara. Eu assustei com aquele vídeo. Porque naquela ocasião eu já tinha uma renda familiar acima de 35 a 40 mil reais. Entre 35 e 40 mil reais. E aí, cara, de onde, pra quem olhava bolacha de recheada no supermercado, pra minha família eu já tava rico, né? Pra minha mãe, pra minha avó, eu ia aposentar no banco. Já tinha quebrado o padrão do pai, Já né? tinha quebrado o padrão do pai há muito tempo. Inclusive, quando eu comprei meu primeiro carro zero, eu fui abastecer nesse posto. Não é porque eu guardo rancor, né? Mas é pra ver o gerente lá, né? Enchendo o tanque do meu carro. Porque ele mesmo falou que eu não tinha perfil pra ser gerente. Depois eu virei gerente de banco. O que foi o ensinamento aí? Não pra criticar, cara, porque o fato é que não é pra julgar a atitude de ninguém, né, Ronaldo? Mas é que, cara, dificilmente alguma pessoa vai botar fé nos seus sonhos, assim, né? Exato. Dificilmente você vai ter uma pessoa que fala, nossa, velho, vai mesmo, vai dar certo. Eu tive essa pessoa, até publiquei esses dias aí, falando que quem fez isso por mim foi a Aninha, né? Eu sentei com ela num barzinho, falei, ó, não dou conta de parar de beber, eu não dou conta de parar de fumar, mas eu sou uma pessoa inteligente e eu preciso de ajuda. Você me ajuda, né? E aí ali ela falou, não, eu tô com você, bora. Né? Desde então a gente tá junto. E é uma parceria absurda, né? Tá maluco, Em cara. tudo. Sem ela não tem Júlio, velho. Mas nós vamos por partes. Vamos por partes. Tava lá no banco, Isso. gerente, Gerente, ganhando bem, e aí? Cara, aí que eu comecei a me sentir burro. Teve 2 sentimentos. Burro e um outro sentimento de egoísmo. 2 sentimentos que temos nessa época. Primeiro, burro por quê? Porque o ambiente tava me emburrecendo. Né? Infelizmente, a lei de Pareto funciona lá. Lá no funcionalismo público, 20% trabalha, 80% finge que trabalha. Qualquer repartição pública. Ou seja, quem olha de fora, quem nunca foi funcionário público, vai achar que todo funcionário público é acomodado, né? Mas não é todos. Tem 20% lá que carrega todo mundo nas costas. Tem gente que trabalha lá. Eu fazia parte desses 20%. E os 80% era o grande ambiente que tinha lá. Era o ambiente que militava politicamente. Era um ambiente que toda vez tinha que torcer para partido A ou B, senão ia privatizar e tudo mais. E o que é pior, Ronaldo? Do cargo que eu estava, que eu cheguei até gerente geral, pra cima era só indicação política. Então ali eu perdi meu chão. Falei assim, cara, ó, o ambiente tá me emburrecendo. Daqui pra frente eu vou ter que levantar a bandeira de um partido e vou ter que puxar o saco de alguém. Eu nunca fui essa pessoa. Nem quando eu era do setor privado eu puxava o saco de ninguém. Então assim, conclusão, a hora que eu vi que eu não tinha essa perspectiva no banco, Ronaldo, eu falei assim, cara, eu vou sair do banco. Vou sair porque esse ambiente... E o egoísmo, né, pra eu não esquecer de falar, o egoísmo foi numa ocasião que eu substituí um gerente geral, veio férias, 13º, substituição de gerente geral. Lá quando você substitui o da frente, você ganha o salário dele. Durante as férias. E eu peguei esse olerite e veio assim na minha mão, 50 mil reais de salário no mês. Aquilo ali me bateu. Assim, cara, eu estou insatisfeito aqui. De onde eu saí, né, cara? De onde eu saí, chegar aqui 50 mil reais por mês, eu nunca imaginei que ia dar certo. E a partir de agora eu vou ter que ensinar isso para as outras pessoas. Porque se eu conseguir, eu vou trazer mais gente para esse universo. E aí meu sonho ali já não era mais ganhar os 20 mil, era meus funcionários ganhar 20 mil. Meu sonho não era receber 20 mil do banco, era pagar uma guia de Simples Nacional pro governo de 20 mil. E ali virou tudo. Eu falei assim, cara, eu preciso usar esse conhecimento para ajudar mais gente. Porque se eu não fizer isso, eu sou egoísta. Então foi esses 2 sentimentos. A vontade de passar para frente isso, porque mais gente precisaria,
e o medo de ficar burro. E você não começou empreendendo direto na Via Permuta, que Não. hoje é onde você empreende. Hoje é Né? minha principal empresa e o principal projeto. Você fez um excelente estágio antes, né? Muito bom. Com a WhatsApp, onde você WhatsApp. teve a oportunidade de estar junto com o Flávio Augusto, né? 7 anos. Inclusive, ganhar uma mentoria ali no início. Antes da gente falar da Via Permuta propriamente dito, o que você mais aprendeu nesse período? No Assim? WhatsApp? Primeira coisa, assim... Cara, óbvio que durante os meus 7 anos na WhatsApp, né, Ronaldo, eu não tinha clareza do que eu vou te falar agora. Mas agora, depois de ter passado, eu posso te responder com clareza. Uma pessoa excelente num modelo de negócio ruim é uma pessoa ruim. Uhum. Tá? Ah, cara, eu vou plantar uma semente de milho aqui em cima dessa mesa. A semente pode ser a melhor semente genética de milho. Inclusive, nós estamos na região aqui promissora para isso, né? Eles vão estudar a melhor semente do milho, vai manipular ela geneticamente. Só que se eu plantar ela em cima dessa mesa aqui, não adianta nada. Uhum. Então, assim, não adianta a semente ser boa. O cara, adianta eu plantar na mesa aqui, colocar um paninho aqui em cima e falar assim, ó, agora eu vou pensar positivo que vai dar tudo certo. Não, eu vou na igreja, pedir pra Deus pra nascer meu pé de milho aqui em cima da mesa. Então, a maior clareza que eu tive na WhatsApp, Ronaldo, é essa. Não adianta você ser a pessoa certa no lugar errado. Uhum. Não adianta você trabalhar muito igual um cavalo, tá no modelo de negócio errado. Porque o Flávio, ele é um grande arquiteto de modelo. Depois que eu trabalhei com ele, eu percebi que, cara, ele é bom vendedor, ok? Liderança, é excelente líder. Tem muita miopia empresarial, igual todo empresário. Isso me aproximou dele, não foi pra criticar ele. Mas ele é um cara que erra. E ele vai falar isso em podcast, ele erra. Sim. Só que tem gente que endeusa ele e acha que ele não erra. E aí, quando eu percebi que ele errava muito, mas que o modelo de negócio era o que ele tinha de melhor, eu aprendi isso e repliquei isso na Via Permuta. Então, a Via Permuta surgiu 1 ano depois que eu estava na WhatsApp como um negócio paralelo. Eu ia lembrar, né? 1 aninho depois, aqui vai ser uma plataforma, você vai pegar os empresários, vai monetizar um relacionamento com eles. E aquilo ali era, vamos falar rasgado, era um bico, cara. Uhum. Era um, tá ali, eu não trabalho muito, também não ganho muito, fica ali, né? Então, o grande aprendizado com o Flávio, cara, foi que vendas, né? Vendas, a gente não pode subestimar vendas. Toda empresa é uma empresa de vendas. A maioria dos meus clientes hoje não tem área comercial. Bizarro isso. Bizarro, né? Como que a empresa vive sem área comercial? Né? Não entendeu uma das principais regras do jogo, Principais regras do jogo, que inclusive você domina isso, né? O fato é, vendas, então, colocou... Eu entendi que dominar vendas era a premissa básica, mas vender bem no modelo errado também não adianta nada. Entendi. Então, foi essas 2 coisas que eu aprendi com o Flávio. Investi lá em 2 escolas de inglês, R$1 milhão. Hoje eu não tenho mais escola de inglês, ou seja, esse investimento ele não permanece na minha vida como escola, mas eu pagaria R$1 milhão para ele de novo, para aprender o que eu aprendi. Legal. Tranquilamente. E, Júlio, o que é essa tal Via Permuta para quem ainda não conhece, né? Eu conheço bem, que eu tô lá Desde que começou. desde que começou, né? Mas o que é a Via Permuta? Cara, a Via Permuta é uma empresa que gera crédito com o seu produto e serviço. Então, nós estamos atuando num cenário, Ronaldo, que é o seguinte cenário. O governo, o tanto que ele puder atrapalhar o empresário, ele atrapalha. Vai cobrar tributo caro, vai ter reforma tributária, tá saindo agora o governo investindo R$1 bilhão aí para cobrar um imposto já direto na maquininha de cartão da pessoa, vai passar e já vai cobrar o imposto. Então o governo começa a jogar a conta e quer te ver dependente. Quanto mais dependente do governo, melhor, né? Quanto mais desinformada for a população, melhor para o governo. Geralmente, né, o governo atual também pinta o empresário como se fosse um bandido, né, um explorador. Então hoje nós temos esse cenário ainda atrapalhando ainda mais o empresário, que aí, independente de quem tá lá, a gente vai ter que fazer o nosso, né, Ronaldo? Exato. É de direita ou de esquerda, eu não tô nem entrando nesse mérito. Porque eu trabalhei muito no governo de direita e trabalhei muito no governo de esquerda, né? Não muda, isso não muda. Porém, cara, esse é o cenário onde o governo atrapalha, o banco cobra juro caro e tem que ter garantia e dificilmente empresta quando a pessoa precisa. E você conhece bem o Conheço banco, bem, cara. Conheço bem. Tem uma coisa, cara, que eu não esqueço, foi aqui em Uberaba. Teve uma política, se eu não me engano, governo Lula, o governo Dilma, teve um crédito de R$100 mil que liberou para qualquer empresário que tinha CNPJ. Um mês de faturamento, o cara faturava 20 mil, Ronaldo. O governo soltou um plano,
Quem tá escutando o podcast aí, se você lembra disso, comenta aí, ó, eu lembro, né? 100 mil reais em 40 vezes. Parcela de 3 mil e pouquinho, taxa de 0,94. Chamava girocaixa instantâneo, rápido. E o que o cara fazia? Ele pegava esse dinheiro, ia lá e comprava uma Hilux. E dava 2, 3 meses e tá quebrado. Por quê? Porque a política expansionista de crédito quebrou o empresário. Então olha que bizarro. O empresário acha que tá quebrando por falta de dinheiro, né? Exato. Se você der dinheiro pra ele quebra pior. Por quê? Porque ele não tem formação empreendedora, ele não tem experiência com finanças, ele não sabe se comunicar, não sabe vender. Então, Júlio, você estava falando da Via Permuta, e por que você foi lá no governo e no banco? Porque a Via Permuta surge para resolver isso. Porque o que acontece? Se eu gerar crédito pro cara sem juros, com coisa que ele tem sobrando, e ele compra com esse crédito coisas que ele precisa, só que junto com isso ele tem direcionamento, ele tem liderança, ele não vai ter só um crédito. E aí a plataforma Via Permuta acabou virando essa ferramenta do pequeno empresário. E aí, Ronaldo, a estatística é gravíssima, cara. Hoje no Brasil, a cada minuto fecham 4 empresas. Então nós estamos falando que 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. E esse é o cenário que a gente quer atuar. Porque a gente quer diminuir essa estatística. Seria muita pretensão zerar ela. Exato. Acho que não vai dar. Mas é uma estatística muito triste, né, cara? Você vai no shopping, que seja, você vai nas avenidas aqui comerciais de Uberaba, você vê tira uma foto lá hoje das empresas que estão, daqui a um ano você pode ir lá que metade não tá lá mais. Exato. Vai entrar no primeiro ano, na verdade. Isso só fecha, né? É bizarro. E a gente fica... Parece que com a mudança da tecnologia, com a mudança... Parece que acelerou ainda mais esse processo que já acontecia, Ou né? seja, muito imóvel parado, aluga-se, né? Por um lado é bom, porque a gente tá arrumando imóvel barato agora para investir, mas por outro é muito triste, cara, porque um empresário que quebra, ele quebra o sonho dele, a família dele, ele quebra tudo, né? Tudo que ele tem, na maioria das vezes. E aí você trouxe alguma coisa aqui que eu acho muito legal, que também daria um episódio inteiro, né? Você falou que muitas vezes esse empresário, quando você deu o exemplo que ele vai lá, investe na Hilux, porque ele não tem uma formação empreendedora. Esquece que tem que pagar IPVA, né? Esquece que tem que pagar seguro. Cara, quem tá ensinando empreendedorismo nunca empreendeu, Júlio. Isso é uma situação tensa, né? Quem tá nas faculdades aí ensinando nunca abre um CNPJ. E aí, como é que ensina? Como é que sabe do que tá falando? Não sabe. Inclusive, eu vi posts agora recentes criticando isso. Hoje qualquer boca aberta dá aula, né? Qualquer boca aberta dá aula. Hoje, você não vai ver um professor de física, você viu isso? Não. Você não vai ver um professor de física com 5 milhões de seguidores na internet. Por quê? Porque, na verdade, essa matriz de educação, ela descentralizou, principalmente depois da pandemia. Então, hoje, realmente, qualquer pessoa, por pior que ela seja, tá produzindo conteúdo na internet. E aí, qual é a dica para quem tá nos assistindo de como escolher bem esses professores, né? Porque eu entendo que o que nunca empreendeu não é o melhor caminho. Também não é o melhor caminho. Então, qual é, na sua opinião? Na minha opinião, a credencial que uma pessoa tem para me dar opinião, a diferença de opinião, palpite e consultoria, você sabe qual que é, né? Não é remunerada, né? Quando eu quero palpite profissional, eu contrato a consultoria, eu contrato bastante, né? Mas tem os palpiteiros, né, que vai palpitar na sua empresa que não construiu nada. Então, a credencial, Ronaldo, o diploma da pessoa que eu vou ouvir, a primeira coisa que eu vou olhar é o resultado da pessoa. Pô, primeiro, ela tá onde eu queria. Segundo, quantos funcionários ela tem para entender minha realidade? Né? Terceiro, que ela já construiu de valor de verdade mesmo, cara? Quem é essa pessoa? Porque hoje dá palpite, todo mundo vai te dar palpite. Sua tia, sua prima, seu amigo, né? A pergunta que não quer calar, né? E aí o professor de faculdade, se ele tiver empreendido, se ele tiver enfrentado os desafios que eu enfrentei, não tem problema nenhum em ouvir ele. Não, eu também quero aprender o máximo possível. Mas se for só de livro, né, Ronaldo? Só de teoria, às vezes vai dar um insight ou outro ali, não vou falar que é descartável, mas o nosso tempo é muito raro pra gente ficar escutando crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? E Júlio, beleza. Voltando aqui, você falou que já na WhatsApp, olhando hoje, você entendeu que o modelo de negócios talvez seja determinante para o sucesso de um negócio ou não. E eu vejo você elogiando muito o modelo de negócios
da Via Permuta. Sim. Cara, o que o modelo de negócios da Via Permuta tem de especial? O que torna ele um modelo de negócios que te faz brilhar os olhos, não só para estar empreendendo, como hoje também você está à frente da expansão da Via Permuta em todo o Brasil. O que esse modelo de negócio tem de tão especial? Bora. Atendi uma pessoa semana passada que ela me falou uma coisa que eu falei, vou usar isso aí no discurso de venda agora. Que é o quê? Ela falou assim, Ronaldo, eu nunca vi, até hoje, todas as franquias que eu pesquisei, um franqueado vendendo franquia. Esse é o Júlio. Por quê? Porque, cara, geralmente o franqueado de uma rede de franquia grande, porque o mercado de franquia no Brasil tá muito deturpado, cara, infelizmente, geralmente a galera tá te vendendo franquia que não tá validada. Então quem vende franquia? A franqueadora. E se você perguntar pra determinado franqueado se deve abrir, ele vai falar, Deus me livre, vaza fora. Né? Então esse cara me falou, cara, o que tem nesse modelo de negócio que um franqueado tá querendo que outras pessoas abram franquia? E não é um franqueado qualquer, né, Ronaldo? Eu tenho 5 unidades. Então é um franqueado que comprou uma, comprou 2, comprou 3, deu certo, comprou 4, deu certo. Tô na 5ª. Aí eu fiz uma promessa pra Aninha. Agora eu vou expandir a rede com pessoas locais, por quê? Porque, tô fechando agora uma parceria em Fortaleza. Esse cara tem network em Fortaleza. É muito mais inteligente eu colocar um cara como meu parceiro e ser sócio dele lá nos royalties do que eu abrir lá em Fortaleza sem conhecer ninguém. Então, primeira coisa do modelo, usar um networking já existente, que foi isso que fizeram comigo. Legal. Isso é top. Ou seja, pessoas que já são líderes de movimento. Esse é um ponto. Aí vem a parte prática, né? Investimento, que é barato, que eu falo no final já, e escala, margem e recorrência. Escala, margem e recorrência. Pra mim, isso aqui é o tripé do Flávio Augusto. Ele não entra num negócio que não tem escala. Então tem que ter escala. Ele não entra num negócio de margem baixa. Se falar pra ele margem de menos de 30%, ele nem analisa. Então, ou seja, para cada 100 reais que ele vender, tem que pôr 30 no bolso. Senão, pelo menos. E aí você vai me falar, só de fazer isso eu já quebrei a maioria dos negócios que você conhece. Exatamente. Porque o cara nem sabe que margem que ele tem. Então, escala, margem e recorrência. Eu vendo uma vez. Pro Ronaldo eu vendi uma vez, não foi? Foi. Lá na WhatsApp. Tem quantos anos isso? 6 anos, velho. 6, 7 anos. Mas... Te vendi aquele dia. Até hoje você me paga boleto todo mês. Exatamente. Ou seja, existe um modelo de negócio que você conhece. Que você tem um cliente há 7 anos que te paga boleto todo mês. E, cara, e vai ser, sei lá, eu quero que você fique 14. Enquanto eu estiver gerando valor, eu quero você cliente. Se eu não estiver gerando valor, é justo que você saia. Exatamente. Né? Mas escala, ou seja, eu vou ter hoje... Tem um dado que eu falei com o meu time essa semana que eu acho que você também não sabe dele, não. Vamos cometer um sacrilégio aqui hoje, Ronaldo? Ó, o absurdo que eu vou falar que isso aqui dá um corte, hein? Vamos supor que o Uberaba é o teto do Brasil? Vamos. O teto. Cara, não dá pra crescer mais do que o Uberaba cresceu com o Via Permuta. Então vou pegar os 40 mil CNPJs que tem aqui, 30 e poucos, e vou colocar 600 dele, que é a minha carteira hoje aqui, 600 associados. Fiz uma continha matemática lá, deu 2,15%, se eu não me engano. Ou seja, dos 100% de CNPJ da cidade, ativos, 2% é o suficiente para eu ter uma unidade muito lucrativa, que é a de Uberaba, com 600 associados. Então você concorda que eu desenvolvi penetração de mercado. Então, se 98% não precisa ser meu cliente, se 2% eu vou pegar isso e vou definir um teto. Então eu não quero 3%, eu não quero 4%, eu não quero 5%, é o teto. Hoje nós temos 4 mil associados no Brasil, Ronaldo. Se eu pegar os mais de 20 milhões de CNPJ do Brasil e pegar 2,15% dele, nós estamos com 1% do tamanho da rede hoje. Ou seja, onde está minha visão hoje, para os próximos 10 anos? A Via Permuta tem que ter 400 mil associados. Por quê? Porque é a mesma penetração de Uberaba, como se fosse o teto. Então, a hora que a pessoa fala, não, nós já temos 4 mil associados, eu falei, cara, nós estamos fracos demais. Aí, o que eu fiz, né? Como um bom planejador, eu falei, cara, sozinho eu não vou ter 450 mil associados. Aí, eu fui lá na franqueadora e virei sócio deles. Falei assim, ó, eu tenho um plano aqui, de expansão. Em 2 anos, a gente coloca 100 unidades da Via Permuta rodando. E eu vou achar alguém que queira crescer com a gente. Mas não é crescer de qualquer jeito, Ronaldo. É ter liderança, direcionamento, processo e, cara, e mudar de fato o padrão de vida. Mudar, porque um franqueado, cara, ele tem que ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar dinheiro. Então, eu não tô falando de ganhar pouco dinheiro, trabalhar muito e ganhar pouco. Tô falando de você ter um negócio que vai mudar seu patamar de vida. E aí é legal, né, cara, as pessoas entenderem isso, porque eu não sei se eles têm essa clareza, né? A Via Permuta Uberaba
se tornou uma referência É maior do Brasil. para toda a rede da Via Permuta, que tem franquias nas capitais, né? Porque a gente sempre escuta, porque Uberaba as coisas não dão certo, Uberaba as coisas não vão pra frente. Hoje a referência nacional é Uberaba. E eu sou apaixonado nessa cidade, cara. Por quê? Porque você vai lembrar muito bem, quando eu ganhei a mentoria do Flávio Augusto, nós fomos segundo lugar nacional em Uberaba. Eu fui pra Las Vegas, tudo pago, jatinho particular, ganhar um prêmio de performance, cara. Então você imagina que eu competi com Rio de Janeiro, com São Paulo, com todas as capitais, Uberaba já tava lá figurando no ranking do top 3. Foi a mentoria que eu ganhei. E agora, não me contentei com o segundo lugar, agora nós ficamos em primeiro. Legal. E você não vai acreditar, no ano passado, a primeira unidade do Brasil é Uberaba e a segunda é Araxá. Que é sua Que também. é minha também. E que é uma cidade de quantos habitantes? 100 mil habitantes. 100 mil 100 habitantes. mil habitantes. Batendo nas capitais. Batendo nas capitais. Então, mostrando que o modelo de gestão, o modelo de liderança, o modelo comercial, aqui se tornou uma referência para todas Uma as outras. referência. E hoje, assim, por que eu tô empolgado com esse projeto novo, né? Acho que é a primeira vez que eu tô falando em podcast sobre esses números, né? Porque, cara, tá muito validado, Ronaldo. Assim, hoje você vai abrir uma barbearia. Você é careca, né? Não vai abrir uma barbearia. Cara, o que você vai precisar pra abrir uma barbearia? Vamos lá. Cara, é uma estrutura física relativamente barata, Sim. né? E depois você tem que adquirir o cliente e ir pra guerra ali pra... A guerra pra vender e cortar cabelo de careca lá, né? Exato. Eu acabei Porque eles ganham o nosso dinheiro, né? eles ganham. Inclusive, eu fui o melhor cliente da minha barbearia o ano passado, o que mais fui lá. Você vai entender como, né? Porque eu vou lá toda semana fazer a barba. Mas o Vitor, ele tava conversando com ele agora sobre isso, Ronaldo. Pra você abrir uma barbearia, por mais tranquilo que seja, ele investiu alguma coisa em torno de 35 a 40 mil reais inicial. Pra comprar o quê? Uma cadeira, um ar-condicionado, uma pintura, uma decoração, uma maquininha, tesoura, tá? 40 mil reais foi o suficiente pra ele ter coragem de abrir a barbearia? Não, ele vai ter que assumir um aluguel. E ele tem que torcer ou trabalhar muito, né? No caso dele, ele trabalha muito pra ter cliente pra bancar todo esse investimento mais o aluguel. Sim. Mais pra ele tirar dinheiro de lá. E por que eu gosto demais, cara, da Via Permuta? Porque, assim, se pra abrir uma barbearia, que é relativamente simples, você concorda que é uma estrutura bem resumida, né? Você vai investir 40 mil, quanto que vale eu compartilhar com uma pessoa hoje a máquina de venda que eu levei 10 anos pra construir? Porque a máquina pra cortar cabelo, você tem que comprar ela. Exato. E a máquina que eu faço venda também é uma máquina. Só que ela é uma máquina mais difícil de vender, porque eu tenho que explicar pro cara que eu tenho uma máquina de gerar dinheiro, né? É como se tivesse uma impressora de imprimir dinheiro. Então, se eu tivesse uma impressora de imprimir dinheiro, quanto que ela vale? E aí, hoje, o preço que a gente cobra na franquia é muito barato. Então, é outro momento que eu tô muito empolgado. Porque para ter acesso a tudo que a gente construiu nesses 10 anos, e aí, Ronaldo, acho que você pegou num ponto importantíssimo. Foi a soma do que eu aprendi no banco, porque a Via Permuta, ela tem características de banco. Tá ali sempre ali, né? Eu tenho gerente de carteira, que eu aprendi no banco, eu coloquei meta pras meninas, né? Por quê? Porque eu trouxe isso do banco. Eu acoplei na Via Permuta tudo que eu aprendi com o Flávio de área comercial e de modelo, tudo que eu pude mudar no modelo eu mudei. E hoje nós temos um produto pronto. E que assim, que se o cara trabalhar minimamente, em menos de um ano ele pega o dinheiro de volta. Legal. Então assim, é mais ou menos esse o posicionamento. Legal. E cara, e qual é o grande diferencial da Via Permuta para outros grupos de networking, né? Porque nós temos vários grupos de E networking. vai crescer mais ainda. Qual é o grande diferencial? Processos, pessoas, tá, Ronaldo? Infelizmente, permuta, ela tem dois tipos de permuta, você sabe, né? Permuta de rico e permuta de pobre. Qual que é a permuta de rico? A permuta de rico é o dono de uma área que cede a área para MRV, MRV constrói apartamentos e pega lá 5, 6, 7 apartamentos depois que estiver pronto. Fica pro dono da área. Pro dono. A Van trabalha com muita permuta de área. Então tem a permuta do cara que é rico e inteligente, que por ele ter barganha, né, o dono do material de construção, o cara é cheio de imóvel. Por quê? Porque um cara que tem muito imóvel vai lá e pega em cimento. Então, permuta sempre foi artifício dos ricos. Só que aí apareceu também o quebrado. A blogueira quebrada que não sabe vender em dinheiro, ela pega em roupa, pega em comida, ou seja, tem a permuta do pobre também. Cara, esse negócio da blogueira quebrada, esse vai virar corte. Você vai ter hater pra caramba. Arthur, ó, tô deixando aqui o ponto, hein? Não é? Mas cara, a blogueira quebrada vive postando a troco de prato de comida. E aí ela denigre a questão da permuta.
Então nós temos 2 permutas, Ronaldo. A permuta do cara quebrado. Aqui em Minas Gerais nós temos o famoso catireiro, você conhece? O catireiro é o cara que vive de permuta. Compra um, entrega, vai, aí você vai, não, que cara enrolado. Nossa senhora, o cara só fica trocando as coisas. Então aqui o Uberaba ainda tem esse cara ainda, essa figura, que não é quebrado, mas também não tem dinheiro. Fica vivendo de fazer catira, de fazer troca. Então esse cenário, qual que é o grande diferencial, Ronaldo? Os grupos de permuta em geral surgiram nesse ambiente, onde ou você tem um grupo que ou negocia grandão demais, igual os clubes de permuta, os grupos de permuta em geral em Belo Horizonte, é só imóvel, veículo, é Porsche, é não sei o quê, helicóptero, os caras estão fazendo permuta de rico, né? Obviamente, assumindo todos os problemas que isso dá. Tá? Porque o cara, quando ele tem muito dinheiro, também chora demais, né? Não quer pagar comissão, tem poder de barganha com tudo. E tem, de um outro lado, Ronaldo, outro pessoal que tá trabalhando permuta, que entra lá quem tá quebrado. Quem não quer pagar comissão, quem não quer pagar anuidade, quem tá querendo cobrar mais barato. E aí não existe almoço grátis. Você tá num estúdio sensacional aqui. Você tem N estúdios para você gravar um podcast. O que vai diferenciar eles? A qualidade e o preço. Exatamente. Não existe algo bom demais que é barato. Você conhece alguma coisa que é excelente barato? Então esse é o posicionamento. Hoje no Brasil, Ronaldo, não tem ninguém que cobra o que a gente cobra, consequentemente não tem o time que a gente tem. Porque se não tem dinheiro, não paga time. Então a gente tem pessoas hoje que diferenciam a gente de qualquer plataforma. E aí, pra gente concluir essa janela, Ronaldo, não tem nenhuma plataforma de permuta hoje no Brasil que oferece pro pequeno possibilidade de negócio com os grandes. Que oferece tudo que o grande tem acesso na permuta dentro de um universo pequeno. Então, por exemplo, teve uma situação semana retrasada que uma menina, cliente minha aqui, que fabrica doces de casa, que vai fazer uma viagem para a família inteira, uma viagem de 12 mil reais, mais ou menos, e que ela vai pagar com doce, cara. Através do Via Permuta. Através do Via Permuta. Ela vai pagar 1 ano para pagar essa viagem com doce. Olha que interessante, as pessoas vão comer o doce e vão gostar. Vão indicar, vai trazer mais cliente. E a Via Permuta viabilizou. Agora me fala, uma construtora vai querer trocar um apartamento a troco de doce? E eu já vi lá no grupo negociação de apartamento, Tem. já vi negociação de casa, carro. Imóvel vai sair 3 terrenos agora esse mês lá. Qual a maior transação que já saiu no grupo? Foi a transação de uma cliente minha de Uberaba com um cliente meu de Juiz de Fora com a base de Belo Horizonte, 980 mil VPs. 980 mil reais, quase 1 milhão. Olha aí. Uma transação. E assim, todo mundo muito feliz com essa transação, porque o cara tinha muitos imóveis, então tava tendo custo, precisava comprar coisas lá, né? E a minha cliente aqui adorou, né, cara? Colocou o imóvel à venda e fez dinheiro. Aí Legal, colocou cara. um dinheiro legal no caixa. Júlio, você trouxe essa questão de existir um valor para poder sustentar um time Isso. para gerar um bom atendimento. Eu quero aproveitar essa deixa pra gente falar sobre liderança, né? Legal. Cara, hoje vocês têm quantas pessoas no time da Via Permuta? Aqui, sobre a sua responsabilidade. Direto que tá aqui recebendo da nossa operação aqui são 28 indo para 30 pessoas agora. 30 pessoas. Se eu for somar os funcionários dos franqueados, as pessoas que eu treino já daqui de Uberaba, já passa de 100 pessoas ali já Certo. envolvidos. E o que você entende que é essencial para uma liderança eficiente? Porque você tá nesse jogo, Tô nesse jogo. né? Você Inclusive, eu escolhi jogar esse jogo, né? Você escolheu jogar esse jogo. O que você entende ser essencial para que uma liderança seja eficiente? Cara, pra mim, em poucas palavras, Ronaldo, o líder é aquele cara que consegue tirar o melhor das pessoas através de situações que talvez até a pessoa duvida que vai dar conta. Então, ou seja, a função de um líder hoje é olhar pra uma pessoa e enxergar coisa que nem a pessoa enxerga. Aí, de novo, a gente volta naquele negócio do gerar perspectiva, né? Lá do início, Lá do né? início. A visão, talvez. A visão. Por exemplo, nós estamos com essa caneca aqui, cara. E qual que é o pensamento da maioria? Essa caneca existe, você tá vendo ela aqui na câmera e tá aqui. Se a gente apagar as luzes aqui e ficar no breu, vai ficar tudo escuro aqui. Até porque essas câmeras precisam de iluminação. Você vai olhar pra aqui e falar, não tem nada aí não, tá tudo preto. Mas a caneca tá aqui, ué. Eu tô aqui, só que você não está vendo. Então, cara, não adianta as coisas existirem, Ronaldo, se a gente não for capaz de ver. Então, qual que é a principal habilidade de um líder? É a visão, cara. Sem ela, você pode estar de Ferrari e Fusca. Fusca, bonitinho, arrumadinho, e Ferrari. Se o para-brisa tiver todo cheio de lama, qual carro que vai chegar primeiro?
Então a visão é você olhar pra uma pessoa, entender as habilidades, as dificuldades. E aí tem uma coisa que eu falo muito no Sniper, né? Nós fomos treinados a querer melhorar o que a gente é ruim. Isso foi um treinamento que a gente recebeu lá na infância. Ah, não, você é ruim em matemática? Vai estudar matemática, menino. Ah, você é ruim em português? Vai estudar português. Quando, na verdade, Ronaldo, a grande sacada aí que eu tive e que isso foi um líder que fez por mim, ele falou assim, o que você é bom? O que você é bom? Cara, eu sou bom pra trabalhar sob pressão. Me coloca aí numa situação aí de guerra que eu me vi. Cara, eu sou ninja pra improvisar. Sempre foi uma habilidade minha. Conclusão da história, então você tem que ficar melhor ainda nisso. Legal. Por quê? Porque se eu ficar bom no que eu já sou bom, se eu ficar melhor no que eu já sou bom, eu fico imbatível. Agora, eu sou ruim em matemática. Põe o Neymar pra eu nadar com... Se melhorar em matemática, vai ser um medianozinho na matemática. Exatamente. O mediano na matemática. Hoje, infelizmente, nós somos treinados pra querer que o Messi aprenda a jogar bola. Não, desculpa, o Phelps. Ah, não, o Phelps é ruim de futebol. Vamos pôr ele pra jogar futebol. Entendi. Entendeu? Então, o líder, eu acho que ele tem que ter essa habilidade. Acho não, Ronaldo, tenho certeza. O líder tem que olhar pra uma pessoa e falar assim, ela é boa nisso, então vamos deixar ela melhor. Tá. Ela é ruim nisso, deixa quieto. Coloca outra pessoa pra fazer isso. Entendi. Então, você entende que a visão é a grande habilidade Com do certeza. líder e conseguir mexer essas peças. Visão vale mais do que poder, Ronaldo. Então, assim, Legal. hoje, onde eu cheguei na minha vida hoje foi por visão. Quando eu falei lá na caixa que eu ia sair sendo promovido, eu tava virando gerente geral, eu tava enxergando a minha vida de hoje. E todo mundo te chamou de maluco. Todo mundo me chamou de doido. Aí hoje, a hora que eu saí, dia de segunda-feira, hoje é sexta, né? Eu saí hoje de manhã pra ir no barbeiro, de chinelo e bermuda, no meio da tarde. A minha vida hoje trabalhando é a vida de férias deles. Por quê? Porque hoje eu tenho liberdade de trabalhar muito, a hora que precisa, mas jogar beach tennis num horário que ninguém joga, né? Mas quando eu falei lá atrás como só eu tava enxergando, eu era maluco, lunático. Legal. Júlio, ainda nessa questão dos colaboradores. Uhum. Cara, assim como você, eu visito muitas empresas por conta do Eu iSummit. achando, sim. E eu visito empresas multinacionais, Sim. gigantes e pequenas empresas. Uhum. Cara, e não interessa o tamanho da empresa que você entra, a reclamação é a mesma. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. E aí a gente tá falando de empresas grandes, com plano de carreira, bem estruturado, e de pequenas empresas. Sim. Cara, esse é um desafio também para vocês? Sim ou não? E já vou emendar uma outra pergunta. E qual tem sido a estratégia de vocês para atrair e reter esses colaboradores? Ronaldo, você é excomungado agora, né? E você acha que eu perguntei à toa, né? Eu não tenho esse desafio, cara. Não tem, tá, Ronaldo? Pelo contrário. Mas eu vou te dar um exemplo agora, Gabi. Eu precisei de um ajudante lá em casa. Aham, E esse caso é recente, eu acho que nem você tá sabendo dele. eu sei, mas Porque os cabos sniper, né? A Gabi, eu coloquei um post no Facebook, uma professora de inglês minha que mora na Inglaterra, a Mari, a amiga dessa menina, foi lá e falou, meu ex-patrão tá contratando pessoa pra trabalhar na casa dele. Essa menina era telefonista de um lugar de táxi aqui. Uhum. E ela resolveu, por conta de uma indicação de uma pessoa que trabalhou comigo, trabalhar de diarista lá em casa. Ela fazia comida, lavava roupa, passava tudo. E essa menina, Ronaldo, mora longe ainda. Minha meta com ela é ela morar mais perto. E aí, cara, ela só sempre chegava no horário. Ela não faltava do emprego. Ela tinha um sorriso, cuida das filhas dela sozinha, uma guerreira. E, cara, aquilo mexeu comigo. Aí eu lembrei da Tamara, né, que já tinha sido uma história que você já conhece também. Que é muito parecida as histórias, né? E aí ela saiu, ela ficou lá em casa 1 ano, entregando, sorrindo e tudo. E aí eu levei ela pro Sniper. E aí no café da manhã eu falei pra Aninha, vamos levar a Gabi pro Sniper? Aí ela, vamos. Falei, mas você tá ligado, você vai perder ela, né? Você tá ligado, você vai perder ela, né? Ela falou, tô. Conclusão, depois do Sniper, cara, ela não aguentava mais ficar trabalhando lá em casa. Ela queria crescer, ela queria, né? E por que eu não tenho dificuldade de mão de obra? Porque, obviamente, eu que dei oportunidade pra ela ir pro escritório. E ela já está se destacando no escritório. Hoje ela tá dentro via permuta. Hoje ela é do Via Permuta. Então hoje eu fiquei sem me ajudante em casa. Uhum. E gerei uma oportunidade pra ela ser gerente de CS lá com a gente. E por que eu não tenho dificuldade de mão de obra? Porque tem muita gente querendo trabalhar, Ronaldo. Tem muita gente querendo trabalhar e olha que louco, não é por salários altíssimos, não. Mas
o empresário em geral, mediano, e aí nós estamos falando de grandes empresas também, porque na grande empresa ainda tem outro BO. Porque na grande empresa você não vai querer colocar seu pescoço em jogo, né? Então a grande empresa tem outro problema, que lá falta ousadia. Porque se você falar uma coisa lá e o negócio der errado, você te corta seu pescoço, né? Então na grande empresa tem esse a mais, mas na pequena o empresário também não foi treinado para formar gente. Por quê? Porque mão de obra não existe formada, não é de hoje. Eles estão falando esse problema de mão de obra, sempre existiu. Só que o que acontece hoje, você vai ter que ter, toda empresa vai ter que ter uma escola. E aí é onde o empresário médio hoje, a maioria dos empresários vão culpar o mercado, vão culpar as empresas de RH, vão culpar os psicólogos, mas pergunta se tem condição de formar essa mão de obra lá dentro. Então, deixa eu sintetizar aqui e ver se eu entendi. Hoje, você é uma exceção ao que se escuta no mercado, Completamente. porque você criou uma estrutura para formar a sua própria mão de obra. Lá de dentro. Se a pessoa tiver... Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quem tá nos assistindo... Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você tem que ter habilidade de formar pessoas do zero. Então, assim como nós fomos ensinados lá atrás, que era melhor você aprender a dirigir na autoescola, não é? Uhum. Não foi? Você já escutou isso? Sim. Quanto menos você pegar o carro antes da autoescola, melhor. Senão você vai tomar bomba lá no negócio. Eu também acredito que o profissional formado dentro de casa é muito melhor. Ele vem sem vício, você forma ele do jeito que você gosta de liderar. Só que hoje são raríssimas as empresas que têm uma escola de formação de mão de obra dentro da empresa. Aí ele quer uma mão de obra pronta, pagando preço de banana, porque ele quer uma pessoa sênior com salário de júnior. Cara, por que você não contrata um júnior com salário de júnior e faz ele ficar sênior? E aí você coloca energia nisso. Claro. Estatisticamente tem o que vai dar certo. Que é um funil, igual funil de vendas. E tem, estatisticamente, também quem não vai se adaptar e tá tudo certo. E aí foi uma... Cara, o Flávio, eu devo muito ao Flávio Augusto. Inclusive, Flávio Augusto, muito obrigado. Eu não vou cansar nunca de agradecer ele. Porque eu lembro direitinho, quando eu contratei meu primeiro trainee, esse menino... Voltei de São Paulo com um sonho e uma dívida. Sentei com esse cara que era ex-gerente do Bradesco. Falei assim, cara, é o seguinte, ó. Se a gente não vender 100 matrículas no WhatsApp em 45 dias, eu tô quebrado no primeiro mês. Eu não tenho dinheiro pra pagar a folha de pagamento. Então faz o seguinte, eu tô trabalhando no banco 8 horas por dia. 8 horas por dia eu trabalho no banco, eu sou gerente. A hora que eu chegar aqui, eu vou fazer a entrevista de escola de inglês, da escola de inglês e você fica o dia todo aqui. O que eu tô te prometendo? Eu faço 50, você faz 50. E aí levei pra São Paulo, powerhouse, hotel, treinamento, o cara prometeu mundos e fundos, cara, não, eu sou foda. Por isso não vou falar nome, né, cara? E aí, Ronaldo, esse cara chegou. Pergunta quantas matrículas esse cara fez. Quantas? 0. E você? E eu fiz 100. E essa história é maluca, né, cara? Você fez 100 matrículas Trabalhando no banco. trabalhando no banco. Então você vendia no seu horário de almoço, De manhã e à noite, e final de semana. à noite e final de semana. Sábado, domingo, virado. E isso te colocou dentro de um jatinho Com o Flávio. com o Flávio Augusto, porque você ficou em segundo em número de matrícula Isso. nacionalmente, Isso. matriculando nas horas que dava. Isso. E eu liguei pro Edio, né, que era meu líder na época, igual um menininho chorão, sabe? Queria chorar. Sabe quando você tá chorando no banho, em posição fetal, né? Eu falei, cara, eu contratei o cara. Eu gastei dinheiro com ele no hotel. E não sei o quê. E o cara não performou, não valorizou, né? Achando aquilo ali que eu era a vítima da parada. Aí o Edio, cara, muito top o Edio, cara. Eu sou muito grato à vida do Edio. Falou assim, Júlio, cara, você escolheu esse jogo. Isso aí não vai ser a primeira... foi a primeira vez que aconteceu com você, não vai ser a última. E a partir de agora, a cada 10 pessoas que você contratar, é o seguinte, você quer saber a estatística? 10 pessoas que você contratar, uma pessoa vai ser muito braba. A cada 10, uma vai ser braba. 3 pessoas vão ser medianas. 3 pessoas você vai demitir. E 3 vai virar seu hater. Então olha esse jogo, Ronaldo. 10 pessoas, uma muito foda, 3 vão trabalhar ok, mediano, vai ganhar mais ou menos ali. 3 você vai demitir porque é ruim demais. E 3 vai sair brigado que você falando mal de você. Ou seja, a maioria A maioria tá fora. A maioria tá fora. Isso é uma visão do Edio que você consegue ver hoje nos Perfeito. teus negócios. Eu estou disposto a cada 10 salvar um. E ter 3 haters. Tem problema não. Por quê? Porque o hater, cara, é a prova de que a gente tá fazendo alguma coisa diferente. Eu tenho pouco hater ainda.
Às vezes aqui no podcast eu arrumo mais, né? E é engraçado isso, né, Júlio? Porque hoje você é um cara que divide opiniões, Muito, né? Tem posicionamento. Ou as pessoas gostam de você, Uhum. ou as pessoas estão falando mal do Júlio lá fora, Isso. né? Como que você lida com isso? Cara, eu ignoro. Teve uma frase de um cara que eu gosto muito. Essa frase foi o seguinte, Ronaldo. O elogio e a crítica têm o mesmo peso. Isso mudou a minha relação com esse tipo de situação aí. Que eu e você, nós somos pessoas que estamos sempre expostos, né? E quem se expõe toma pedrada, né? E quando a pessoa bate nas minhas costas e fala, Júlio, você é foda demais, velho. Nossa, você saiu do banco, você é corajoso, você é isso, tudo. Eu já escutei esses dias, tudo que você põe a mão vira dinheiro, velho. E os tomos? Mas aí o que acontece? O que eu sinto quando eu recebo esse feedback? Nada. Por quê? Porque eu sei que eu sou cheio de problema, eu sei que, cara, eu vou falhar com muita gente, eu sei que eu vou prometer muita coisa que eu não vou dar conta de cumprir, eu sei quem sou eu, né? Nem mais nem menos. Porque o elogio, cara, ele tem o poder de deixar a pessoa achando que ela é mais do que ela é. E aí, cara, isso é frustração na certa daqui a pouco. Porque aí a primeira hora que você fracassar, você fala, não, mas eu sou uma fraude. Então o elogio, ele também não tem peso pra mim, assim como a crítica não tem. Porque uma pessoa que abre a boca dela, Ronaldo, pra falar do Júlio nas costas, do Ronaldo nas costas dele, cara, primeiro que assim, né, essa pessoa tá trabalhando de graça pra gente. Porque vai ter gente que vai falar, não, vou seguir esse cara pra ver se ele é isso tudo mesmo, aí vira cliente. De repente tá pagando boleto. Daqui a pouco vira meu cliente, fala, não, esse cara não é tão ruim igual aquele cara falou. Então é um vendedor que eu devia pagar esse cara. Devia pagar. E a hora que essa pessoa me critica, cara, ela também não tem peso nenhum. Essa pessoa tá falando mal de mim porque ela não me conhece. Porque se ela me conhecesse, talvez ela me odiasse mais ainda. Então, você acha que pra lidar bem com isso, né? E aí eu vou puxar aqui um pouquinho pro meu lado terapeuta. A pessoa precisa saber do seu valor e se conhecer. Com certeza. Porque a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você sabe o seu valor, você sabe o tamanho que você é. Sem dúvida. O elogio não te deixa maior, mas a crítica também não te deixa menor, porque você sabe quem você é. E isso demanda autoconhecimento. Poxa. Cara, teve uma aula sua pra mim que mudou minha vida, que foi a aula de sono. Então eu falo assim, aquilo ali foi uma aula de autoconhecimento pra mim. Eu falei, cara, não, peraí, não adianta. O Ronaldo, ele tem uma aula aí que ele fala assim, ó, se você tá dormindo mal, é uma cortina de fumaça pra qualquer coisa que eu precisar identificar em você, não é isso? Emocional, sim, porque o sono é o pilar 001 da saúde emocional. Vai tomar remédio à toa, achando que é uma coisa, né? E por que eu tô lembrando dessa aula sua? Porque uma convivência que eu tenho com um cara tipo Ronaldo é um instrumento de autoconhecimento da minha vida. Que aí eu falei, cara, então tem que regular meu sono. Tem que regular meu sono, porque senão eu não vou conseguir performar. Então esse conhecer a si mesmo, Ronaldo, cara, talvez virou papo de coach, né? Cara, no Brasil tem esse problema, né? Tudo que se fala muito, parece que as pessoas acham que porque tá se falando muito, deixa de ser importante. Mas tem um monte de coisa que tá sendo falado que continua sendo importante, né? Continua sendo importante, cara. Inclusive, foi determinante pra fazer eu chegar onde eu estou hoje, que não é nem a sombra de onde nós vamos estar, cara, ainda. Eu tenho certeza que, assim, há 10 anos eu vou ter vergonha de onde eu tô hoje. Certeza. Principalmente depois que eu postei aquele vídeo de 10 anos atrás. Eu falei, cara do céu, era ruim demais pra falar em público, você viu? Gravar um vídeo, cara. Então, assim, Ronaldo, falando em autoconhecimento, eu acho que é o básico do básico do básico. A pessoa vai ter que procurar um terapeuta, um treinamento. Infelizmente, as empresas não formaram a gente lá no mercado, então nós temos que buscar com as nossas próprias mãos. Então, assim, hoje uma pessoa que se diz que quer ter sucesso, não, quer ter sucesso, mas não tá investindo em formação, cara. Com o ambiente hoje que tá barato, tá fácil. O iSummit, cara, foi a maior vitória que o Uberaba já teve. Cara, eu fico feliz disso que foi a maior vitória. Porque antes eu tinha que ir pra São Paulo, cara. Tinha que pegar avião, tinha que pagar hotel, tinha que pagar não sei o quê. Não se vai pra São Paulo num treinamento de nível de iSummit gastando menos de 15, 20 mil reais. Não vai. Ah, Júlio, mas aí... E aí eu escuto às vezes... De gente falando, mas R$447 pra 2 dias é caro. Tá maluco. É porque não sabe o rolê que é. Eu sei o que é o rolê pra você trazer esses palestrantes aqui pro Uberaba, né? Júlio, aproveitando, você já falou sobre isso, mas eu quero deixar marcado na nossa conversa, então eu quero a resposta de uma forma mais definida, no seguinte sentido. Cara, o que foi o grande motivo
de você começar a empreender lá atrás. Tá. O que você entende que naquela época foi a sua grande motivação? Liberdade, tá? As duas palavras que eu falei pra você foi me sentir burro e egoísta, né? Mas tem a essência que eu queria ter. Eu queria ser dono da minha vida. Fala assim, cara, teve uma situação aí da princesa Isabel que andou libertando uns escravos, né? Há algum tempo atrás. Só que hoje toda pessoa é escravo daquilo que não consegue abrir mão. Ou seja, a maioria das pessoas que você conhece ainda é escravo de alguma situação, é escravo de uma empresa, é escravo de um salário, é escravo de um chefe, escravo. Por quê? Porque tá fazendo aquilo a troco de comida. Porque as pessoas não estão tendo vida boa hoje. A maioria delas. Então, antes o escravo, pelo menos, tinha comida garantida. Tem gente aí que o dinheiro do salário não tá dando pra pagar nem a comida. Olha que loucura. Então, essa liberdade, Ronaldo, ela talvez seja a palavra que direcione essa sua pergunta. Porque, cara, eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa que tem todos os neurônios, né? Eu dou conta de concatenar as ideias, eu aprendo com uma certa facilidade. Não é possível que eu vou ter que ser escravo de alguém, cara. Não é possível que eu vou ter que depender de governo, depender de banco, depender de... Não faz sentido. Então a palavrinha pra empreender, por quê? Porque empreender é você conquistar a sua liberdade. Aí vai cair em outro buraco, né? 99% dos empresários que eu conheço é escravo da empresa deles. Aí mal sabia eu que eu ia cair em outra prisão. Ah, não, pelo menos lá eu era um CLT Premium, né? Eu tinha férias, 13º, tinha vale alimentação, PLR. E quando o cara vai empreender sem direcionamento e sem crédito, ele tem o quê? Nada disso. Dívida. Dívida. Vai fazer conta, ficar com o nome sujo. Júlio, e hoje? Depois de quantos anos empreendendo? Agora vai fazer 10. 10 anos empreendendo. O que te motiva hoje? Hoje? O que faz o seu olho brilhar hoje? O que... As histórias igual a da Gabi, cara. Crescimento. Então, assim, aquela palavrinha do egoísmo hoje é a que norteia minha vida. Hoje eu não quero me sentir egoísta por ter tudo na minha mão pra ajudar o próximo e não fazer. Então eu tenho uma pegada que chega a ser espiritual comigo lá atrás, de quando a Aninha me ajudou. Fala, cara, peraí, eu vou pegar na sua mão e você pode ser muito mais do que o que você tá sendo aí. E é meio que repassar o que a Aninha fez por mim, repassar o que as pessoas fizeram. Porque, Ronaldo, hoje, modéstia à parte, eu não precisava mais crescer. Eu não precisava mais assumir risco. Não precisava abrir mais unidade. Não precisava vender franquia. Era só eu manter, começar a andar de Porsche ali, de boa. Por quê? Porque o dinheiro que eu já investi em outras unidades, eu já podia ter guardado pra mim. Só que eu não aguento, cara. Eu quero que o Felipe lá em Curitiba seja meu sócio. Inclusive, Felipe, tá aí a meta. Por quê? Porque ele vai mudar a casa dele, cara. Ele vai morar com a família dele num condomínio melhor lá em Curitiba. Então é esse crescimento que me faz empreender hoje, velho. E você tem vários cases, né, cara? Vários. Tem a Tamara, Tem o tem a Pedrão. Gabi, tem o Pedrão, tem o próprio Igor hoje, que é O Igor hoje, que é um dos seus braços direitos, meu né? sócio, braço direito, veio de dentro, é um prestador de serviço da minha empresa. Cara, hoje tem muito case, né? A Catherine, né, que é um baita de um case. A Josi. Hoje eu vou te falar, cara, quem aguenta a pressão de trabalhar comigo é case. Eu vou ser injusto se eu não falar. Eu vou ser injusto se eu não falar o time inteiro, viu, Ronaldo? Porque não tem ninguém que tá comigo. Inclusive, eu desafiei meu marketing. Bárbara tá me devendo, viu, Bárbara? De fazer um antes e depois da galera. Antes do Via Permuta e depois. Porque é impressionante, Ronaldo. A pessoa entra, cara, ela muda a mentalidade dela, ela muda o jeito que ela se veste, ela muda, ela emagrece, ela vai pra frente, ela sonha. Ambiente de novo. Ambiente de novo. A gente vai falar daqui a pouco, de forma específica, sobre ambiente. Júlio, nesse caminho todo, qual foi a maior dificuldade da sua jornada? A maior dificuldade da sua jornada? Lidar com a oscilação, Ronaldo. Hoje eu já lido melhor, mas empreender, cara, é montanha-russa. Tem um dia que você tá no céu, tem um dia que você tá no inferno, cara. E assim, essa oscilação, cara, da insegurança, né? Esse é o maior desafio, porque o líder, ele não pode baquear, cara. Se o líder baqueia, se falta visão no líder, né? Eu brinco lá com o meu time, que é o seguinte, imagina você, com a Renatinha, né? Vai fazer uma viagem dos sonhos. Aí vocês entram no avião, aquela ansiedade da decolagem, aí vem o cara e pega o negócio e fala assim, atenção, tripulação,
Vamos começar, vamos decolar aqui o avião. É meu primeiro voo, eu tô um pouco inseguro. Pega na mão de Deus aí que nós vamos pousar. Esse O que você ia sentir num momento desse? Eu ia usar a janelinha da saída de emergência. Tá cheio de empresários sendo esse piloto, cara. Se o cara não tem segurança de onde que ele tá indo, como é que ele vai levar a empresa lá? Mas aí você traz um ponto, Júlio, que a gente precisa falar aqui. Uhum. Teve um monte de momentos, e eu sei que vai existir outro monte que você não vai estar seguro Com certeza. do que você vai fazer. Sim. Então o problema não é não se sentir seguro. Não. É porque eu me sinto inseguro, vai. Então como lidar com isso e como superar isso? Show. Já que o líder tem que ser quem... Cara, boa pergunta. Se eu pegar meu telefone aqui agora, apesar que eu tô meio em falta com ele, que tem hora que ele me liga eu não atendo. Mas se eu ligar pra um cara aqui em São Paulo, chamado André Castanheiro, um cara que me ajudou muito. A hora que eu tô na enrascada, eu ligo pra ele de graça, poderia cobrar caro. Mas de graça ele vai lá e me dá aquele conselho que me dá serviço pra 1 ano. Então, ou seja, tem que ter essas pessoas que você pode ligar, Ronaldo. Então, pô, quando eu tô com um problema, eu puder chamar o Ronaldo e falar, Ronaldo, olha aqui, mano, eu tô com esse BO aqui. O que você faria no meu lugar? Ligar pro Castanheira lá em São Paulo e ele me atender a hora que eu ligar. Eu acho que esse é a grande sacada. Você não pode se cercar de idiotas, cara. Você tem que estar buscando pessoas melhores que você pra conviver. E, infelizmente, a gente não aprendeu isso também, não. A gente senta na mesa de um monte de gente burra e aí você vira um burro também, né? Porque qual que é a melhor mesa pra nós sentar? É a que a gente é o burro. Exatamente, você sempre fala isso. Eu quero ser sempre o mais burro da mesa, porque onde vai ter mais espaço Com certeza. pra eu aprender, né? Isso. E é muito doido, porque isso faz parte da construção do iSummit. Faz parte. A partir do momento que eu tenho lá um line-up de palestrantes, cara, 12 palestrantes, onde 10 são palestrantes nacionais e tem o Ronaldo E o Júlio. e o Júlio. Cara, é eu construindo a minha própria ambiência Exatamente. e para os participantes que estão ali, construindo relacionamento. Sim. Então, o que você está me dizendo, Júlio, que as inseguranças vão vir Sim. e a forma de você se manter firme é tendo um mentor, Mentor. um grupo de apoio de alguma forma. Mentor, um grupo, alguém que te inspira, alguém que de verdade quer o seu crescimento, porque hoje são raras as pessoas. Legal. Tem gente que vai falar na sua cara que quer ver você vencendo, mas se você vencer, vai virar a cara pra você, cara. Legal. Porque ele quer você feliz, não mais que ele. Né? Então, são raras essas pessoas. E hoje, a internet, o iSummit, o seu trabalho aqui em Uberaba, que vai dominar o Brasil, não tem dúvida disso, cara, a relevância é isso, Ronaldo. Por quê? Porque muitas das vezes o conselho que eu precisava ouvir vem de um vídeo no Instagram. Cara, e sempre que eu falo do iSummit, eu falo, cara, eu acho que uma das pessoas que mais aproveitam o iSummit se chama Júlio Dário. Eu também acho. Por quê? Cara, tudo que ele vê um palestrante falando lá, o que ele faz? Ele testa. Ele é um monstro de execução. E sendo um monstro de execução, ele aplica numa velocidade muito rápida, transforma isso em processo. Isso. Cara, quero dar um exemplo aqui do primeiro ano, né? O Davi. Foi. Davi Oliveira. Davi Oliveira chegou falando sobre um negócio chamado social Eu selling. não tinha noção do que era. Você não tinha noção do que é. Não. Hoje na sua empresa existe Setor. um setor de social selling. Existe. Eu invisto. Do Davi pra cá, hoje, meu setor de marketing e processo tem 5 pessoas. 5 pessoas. Sim. E aí eu te pergunto, cara, quanto aquela palestra de 1 hora ali Maluco. colocou no seu caixa Já de... perdi. Eu perdi as contas. Mano. Nós estamos falando de... Hoje, se eu for somar certinho mesmo, foi 1 milhão. É coisa de 1 milhão, cara. E aí, cara, quantas Tá pessoas... cobrando barato esse ingresso do iSummit. Quantas pessoas ali, naquele salão, tiveram essa mesmo acesso. essa velocidade de execução que você teve? E isso é um exemplo, cara. Eu vejo você aplicando muito rápido. Agora, no iSummit 2025, você saiu com a consultoria fechada com o outro Davi, né? Com o Davi. Com o Davi Inclusive, Ribas. você pode trazer mais Davi, cara. Esses Davi estão me dando ROI, viu? E aí, também você vem fazendo um trabalho Davi é incrível, Que, inclusive, quem tá assistindo esse podcast, tem um podcast gravado com o Davi Ribas
no ar aqui no canal. Cara, incrível. Fala sobre liderança de movimento. Todo incrível. empresário deveria ser um líder de um movimento. E o Davi, eu já acompanhava o Davi há algum tempo já na internet, mas com a proximidade hoje, com o WhatsApp, com a mentoria direta dele, é outro nível, cara. É outro nível, assim. O retorno sobre o investimento da consultoria foi muito rápido. Que não foi uma consultoria Barato. barata, Não, entre aspas, não só foi. que retornou. O preço da franquia da V-Permuta. Aí tem gente que acha a franquia da V-Permuta caro pra mexer um ponteiro que o franqueado vai pegar de graça. Olha que loucura isso. Porque o manual de marca que nós fizemos da V-Permuta vai ser usado no Brasil inteiro. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já investiu quanto em consultoria e treinamento se você fosse estimar aqui? Conta a franquia do Flávio, não? Sem a franquia do Flávio. sem a Treinamentos Treinamento e em geral. mentorias. Acho que a última conta que eu fiz é alguma coisa em torno aí de uns 250, 300 mil por ano. Fora 1 milhão investido no modelo que você aprendeu diretamente Fora. com o Flávio. Não tem jeito de não estar com um curso fazendo, uma ida pra São Paulo. Toda vez que eu volto de São Paulo, eu volto diferente. Legal. Agora, ultimamente, eu tenho voltado meio bravo comigo, vou falar a palavra rasgada, eu volto meio puto de São Paulo agora. Porque os últimos treinamentos que eu fui, eu não vi nada de muito novo. Tá faltando só execução. E eu já te acho um monstro da execução. E eu ainda fico lá, cara, eu sei isso aí, por que eu não tô fazendo? Nossa, eu sei isso aí, por que eu não tô fazendo? Então, na minha cabeça, eu tô executando pouco. Tá faltando braço de execução. Legal. Júlio, o que eram crenças que você tinha lá no passado e que você teve que abrir mão delas pra chegar onde você chegou hoje? Tá. Quem deu certo na vida ou nasceu com aquilo ou fez alguma coisa errada. Você acreditou nisso um dia? A vida, assim, cara, eu fui formado nesse ambiente. Ó, o cara tem um cartão preto Visa Infinity, ou ele é herdeiro ou ele fez alguma coisa errada. Eu não acreditava que aquilo ali poderia ser pra mim. Então essa era a principal crença, assim, que eu tive que abrir mão, sabe, Ronaldo? Porque eu não esqueço uma reunião que eu tive com o próprio Flávio. Eu tava tendo dificuldade de fechar a matrícula de escola de inglês com pessoas que ganhavam mais que eu. E aí ele falou, cara, você tá com uma síndrome aí que eu vou corrigir agora. Quando você vai conversar com outra pessoa que tá que é muito mais do que você socialmente ou financeiramente, começa a considerar essa pessoa um colega. A única coisa que te separa da cadeira que ele tá é o tempo. Ou seja, você não tá falando com um cara acima, você tá falando com um par seu. E aí isso virou a minha cabeça nesse sentido. Por quê? Porque, cara, até você romper com essas mentalidades, com isso que a gente foi ensinado lá atrás, né, Ronaldo? É difícil, cara. Entende que era uma crença de não merecimento. De não merecimento, de não merecimento e talvez de possibilidade mesmo. Era Você achava impossível. Impossível. Você achava que não era possível. Não, tipo assim, eu ia ter que me contentar com aquela vida que eu tinha. Entendi. Isso aí foi muito sério, cara, porque a hora que eu saí desse limbo, aí os familiares começaram a me achar doido, né? Porque me achar doido já é um padrão, né? Mas aí, pô, quando eu passei no concurso, já estava sob essa vontade de querer ser mais. Então, quando eu passo no concurso, eu já acreditava que podia passar, porque eu vejo muita gente falando, não, concurso é tudo arranjado. Já tem as cartas marcadas, já ouviu isso? Tem as cartas marcadas, adianta estudar não, isso aí é só pouca gente que passa. Como diz o professor Clóvis, né? Isso aí não é pra todo mundo, né? Aí eu falei, então eu não sou todo mundo? Pra mim. Então é pra mim. Ô, Júlio, e ainda nesse assunto de crenças, qual a crença que você acredita que você vai precisar fortalecer ainda mais pra você chegar onde você almeja? O que você acha que é a crença que vai precisar ser cada vez mais fortalecida? Não, pergunta difícil, hein, cara? Deixa eu te falar. Cara, a crença que eu vou precisar fortalecer pra chegar onde eu quero, talvez seja de acreditar, por incrível que pareça, pode ser de merecimento, Ronaldo. Tem hora que eu deixo de fazer por, às vezes, acreditar que não vou ser capaz ou que eu não vou conseguir entregar o que a pessoa quer. Então, vou te dar um exemplo sobre isso. Por que é um desafio pra mim hoje? Eu sou Master Franqueado Nacional da V-Permuta já tem 1 ano. Se eu fosse usar... Cara, eu já tinha 5 unidades quando eu virei Master Franqueado. Eu já podia vender isso como uma coisa de sucesso, né? Só que eu demorei 1 ano pra começar a vender de fato.
Por quê? Porque eu não queria vender de qualquer jeito, eu não queria vender sem processo, eu não queria vender sem ter... Então, ou seja, apesar de ser um vendedor relativamente agressivo, eu fracasso muitas das vezes por demora em executar. Então, às vezes, porque, pô, será que eu sou merecedor mesmo de ter 100 unidades? Então, cara, hoje eu acredito que sim, mas eu acho que dá pra fortalecer isso. Porque tem muito doido no mercado, Ronaldo, vendendo fumaça e crescendo, vendendo uma coisa e fala, cara, não é possível que você tá vendendo isso, e tá vendendo, velho. Aham. E a gente que tem algo de valor, me fala o Júlio, tem hora que sente que não é merecedor, que não vou acelerar isso aqui não, vamos devagar, né? Por mais que a régua da maioria é bem inferior, né, cara, eu ainda considero que eu preciso melhorar a minha crença de merecer liderar esse negócio no Brasil inteiro. Legal. Tá. E quais foram as habilidades que você entende que foram fundamentais para você chegar onde você chegou hoje? Boa. Vendas, primeira de todas, eu acreditava que eu não era vendedor. Eu cheguei a falar no banco, quando vinha meta de seguro, eu falava, eu não sou vendedor, eu sou gerente. Olha, frases que eu falava 10 anos atrás. Eu não sou vendedor, então vendas foi a primeira. Depois eu entendi que sem comunicação eu não ia chegar em lugar nenhum. Eu tive que aprender a me comunicar. E cara, lidar com a pressão, Ronaldo. Porque assim, não foi fácil. Primeiro iSummit, por exemplo, quando... Sob toda a pressão de um primeiro evento, você vira pra mim e me dá a meta, ó. Você é mestre de cerimônias. O que eu vou falar? Não sei. Aí você olha lá, 1.000 pessoas, no lugar mais chique de Uberaba, BCZ. Cara, a habilidade minha é trabalhar sobre isso. É sair de lá, cara, vou fazer um monte de coisa errada, mas eu fiz. Não vou deixar de fazer porque eu fui pressionado. Então acho que é isso. Então é vendas, comunicação e trabalhar sob pressão, cara. Acho que é isso. E nesse primeiro iSummit ainda teve uma dosezinha a mais de adrenalina, né? Porque, contar bastidores aqui, eu mesmo sabendo, né, que sono é extremamente importante, tudo isso, na véspera do iSummit 2023, no primeiro ano, a gente precisou virar a noite trabalhando para poder entregar, né? Nós montamos o salão lá para X pessoas, chegou na hora do evento, tinha X mais uma pancada, e cara, eu fui dormir, era 4:30 da manhã e o evento começava 8 horas da manhã. Então, que era meu combinado com o Júlio, né? Júlio, eu apresento o primeiro dia, que é o dia do desenvolvimento pessoal, que é o que eu atuo, e você vai apresentar o dia dos negócios. A hora que ele chegou lá no primeiro dia, eu olhei pra ele e falei assim, cara, tô virado. Vamos apresentar junto do começo ao fim? Porque se eu bugar, você tá junto. Eu lembrei daquela música da letra, tô virado, já tem uns 3 dias. Já tinha uns 3 dias que tá virado. Aí ele olhou pra mim, vambora. Bora. Né? E a gente fez, assim, 2 edições do iSummit, apresentando juntos, porque funcionou muito bem, né? Legal. Justamente E foi o momento, né, cara? O momento ali de validar, né? Hoje o iSummit, cara, virou um movimento que ele não tá mais só dentro de Uberaba mais. Eu sei, assim, né? Eu sei que isso vai dominar. E foi muito legal, Ronaldo. Por quê? Porque fazer parte da construção inicial é algo que me deixa muito feliz. E você é parte fundamental nisso, né, cara? Eu sempre agradeço publicamente quando eu vou lá no Sniper. Porque hoje, quando alguém acredita no iSummit, ele indo para a 4ª edição, é muito mais fácil do que acreditar no iSummit quando o Júlio acreditou lá na primeira edição, quando o Diego acreditou na primeira edição, quando os meninos da XP acreditaram na primeira edição, né? Aquela galera da Via Permuta, né, que acreditou. Os primeiros patrocinadores, todos partiram de dentro do Via Permuta. Todos. Né? Uma reunião, né, cara? Numa reunião que nós fizemos e ali fez com que a gente fosse pra rua com... Tava com febre aquele dia. Tava com febre aquele dia. Tava com febre. Marquei com o Ronaldo essa reunião, 39 de febre. Eu falei, cara... E com febre, em 1h30 de reunião, ele vendeu 70 mil nesse dia em patrocínio. Que loucura, né, cara? E assim, venderia de novo toda hora. Porque é o que você falou, Ronaldo. Hoje, implantando Via Permuta em outras cidades, tem 2 perfis de pessoas que a gente procura ao abrir uma Via Permuta e buscar associados. Tem o construtor e o síndico, né? Hoje o iSummit já se dá o luxo de ter alguns síndicos já, né? Por quê? Porque tá pronto. Então, um condomínio, né, que tem um síndico ruim, ele perde valor. Sim. Né? Então, quanto melhor o condomínio, melhor o síndico. Senão, vira bagunça.
Só que, infelizmente, se a construtora não construiu o condomínio, não tem o que o síndico fazer. Tem que desbravar, né? Aí, quando você vai abrir uma unidade da Via Permuta, o franqueado e as pessoas que ele vai atrair são os construtores. É aquela pessoa que gosta de ver as coisas ser construídas. Assim, cara, eu participei do começo. Eu tava lá quando tudo era mato. Essas pessoas são raras. Tá? Tem uma teoria que eu pego emprestado da área da informática, que é a teoria dos Early Adopters. Já ouviu falar? Que é o seguinte, é subdividido. 2% são os inovadores, acho que se eu não me engano 7, 8% são os primeiros usuários, os que usam a versão beta dando pau e gosta. Quanto pior for a primeira versão, mais o cara fica animado. Fala, cara, nossa, é isso aí que eu quero. E tem o resto, que entra só depois que deu certo. Ou seja, nós estamos falando que 10% das pessoas estão entre aquelas que estão dispostas a começar. Legal. E hoje o iSummit já é uma empresa, já é um negócio que, graças a Deus, está atraindo muita gente grande. Por quê? Porque agora está validado. Hoje tá validado. Mas eu dou muito valor em quem comeu 1 quilo de sal com a gente. Eu também dou. Porque ali sim é coragem. E, Júlio, a gente tá quase caminhando pro nosso final, não porque não falte assunto aqui, né? Antes de começar eu até brinquei, falei, Júlio, nós vamos fazer um episódio aqui hoje de 1h30 mais ou menos, que a gente vai ter o segundo, terceiro, o quarto, então a gente não vai falar tudo que tem vontade não vamos esgotar hoje não, que nós temos inclusive compromisso depois, né, Júlio? Sim. Cara, de tudo isso que a gente falou, a gente começou a pincelar. Como você entende hoje o papel da ambiência para quem, de alguma maneira, quer crescer, quer se desenvolver? Cara, seja em qualquer área da vida, como que você enxerga esse negócio de ambiente hoje? Que a gente falou tanto aqui. Ambiente. Ronaldo, o ambiente é o seguinte. Eu posso acreditar que o ambiente determina onde eu vou chegar? Determinar, não. Porque tudo que é determinismo, Sim. ele gera um fatalismo. Ou seja, é um destino fatal. Então, se eu nasci num lugar onde só tem gente que bebe, fuma e tá, sei lá, eu nasci num ambiente que a galera vai pro crime. Quer dizer que eu tô fadada a dar errado. Se eu nasci nesse ambiente? Não. Porém, influencia. Então, ou seja, você vai ter chance de entrar pro crime. Né? Agora, filho de pai bandido, vai virar bandido também? Não, nem sempre. Então, o ambiente é importante no seguinte sentido. Eu consigo manejar ele para ir para outros ambientes e esse ambiente não me determina. Então, qual que é a importância, por exemplo, hoje, vamos falar da Via Permuta, porque é o meu ambiente. A Via Permuta, ela gera um ambiente onde vários empresários estão na mesma vibe. Então, ou seja, se eu estou num grupo onde eu tenho outro empresário que está me atendendo, eu imagino que o mínimo de empatia esse empresário tem para ter funcionário, para poder dar feedback, né? Então, a gente acaba criando o nosso ambiente. É uma frase, se eu não me engano, do Olavo de Carvalho, né? Quando você não pode... quando você não cria um sistema, como é que é? Quando você não quer pertencer a um jogo, a um sistema, você cria o seu jogo. Você não precisa jogar o jogo deles. Você pode criar o seu jogo. Então, o ambiente pra mim é isso, Ronaldo, cara, não vai determinar de onde eu vim. Mas é o seguinte, eu vou manejar esse ambiente pra facilitar. É aquela história, eu tô fazendo dieta. Você vai comprar um bolo de leite ninho e deixar na sua geladeira? Jamais. É burrice. Por quê? Porque à noite você vai assaltar a geladeira. Agora, como é que você assalta a geladeira se não tem o bolo? É isso, o ambiente é isso. Cara, o bolo vai estar lá. Você vai ter que ter um absurdo de uma força de vontade pra não comer esse bolo, né? Mas se não tiver o bolo, fica mais fácil. E aí, é aquele gancho, né, cara? Se não tivesse surgido uma Aninha na sua vida pra Nossa senhora. ser uma influência extremamente Posso nem positiva, pensar. poderia o Júlio hoje estar com o sucesso que ele tá? Sim, Não sei. mas assim, Não dá pra saber. foi fundamental, né? Cara, Um estímulo sem externo, dúvida, sem dúvida. ambiental, que mudou sua vida por sem dúvida. completo. Eu falo com a Aninha, se não fosse ela, talvez eu não tava nem vivo hoje, cara. Tão louco que eu era. Isso é ambiente. Isso Você é concorda? ambiente, É porque a gente não gosta de chamar... Ele não vai chamar a esposa dele de ambiente, mas eu posso. É ambiente. Mas, Ronaldo, deixa eu te falar. Quando eu conheci a Aninha, cara, foi Num ambiente. num amigo secreto. Olha a cena, cara. Aham. Não, ela é bom demais lembrar disso.
Um amigo secreto da instituição religiosa que ela frequentava, Casa do Caminho, lá em Araxá. E aí tinha um amigo secreto da mocidade. Eu acordei nesse dia numa ressaca, mano. Nossa senhora, eu tinha bebido, fumado, acordei e tava no amigo secreto. Olhei pra ela, era num vestidão, cara, que eu lembro como se fosse hoje. Cara, eu falei, essa menina não bebe, tá num grupo de espírita, ela canta no coral lá da Casa do Caminho. E é inalcançável. E aí eu falei assim, não tem jeito, não tem nem lado pra chegar nessa menina pra conversar, né? Até que eu faço uma piada. Eu não sei o que foi, eu sei que foi uma piada de literalmente. O negócio faço um negócio e falo assim, não é, literalmente, ela morre de rir. Aí ela olhou pra mim e falou, esse cara não é tão burro como parece, não. Tem potencial aí. Comprou na planta. A hora que ela riu, eu falei, uai, eu tenho lado. Aí chamei ela no MSN e ali a gente começou a conversar no MSN, né? E a gente começou a namorar. Então, olha que louco. Quando eu vi a Aninha, cara, ela era inalcançável pra mim. Inalcançável. Falei, cara, não dá pra chegar nessa menina. Não tem condição. Ô, Júlio, explica pra geração Z o que é MSN. Tinha um botãozinho lá que fazia tremer a tela assim, né? MSN, cara. Aqui vai ter a geração que foi do Mir, que eu não sei se você foi. Eu fui do Mir, né? Aí teve o ICQ. O ICQ. Teve Aí teve o MSN, que era o quê? Na verdade, era um mensageiro, era um WhatsApp, né? O vô do WhatsApp. Exatamente. Só que precisava ter internet lá de escada depois das 2 horas da tarde no sábado. Júlio, qual o maior aprendizado que você tirou nessa jornada toda? Você escolher um aprendizado. Qual é o maior aprendizado? Cara, que vender liberta, Ronaldo. Sabe por quê? Vender não deixa você refém de nada mais. Você não trabalha onde você não quer. Você não relaciona com pessoa que você não quer. Por quê? Porque para vender você tem que entender o seu valor e o valor que você gera. Então, qualquer pessoa, Ronaldo, que aprender a vender profissionalmente, ela muda a vida dela. Então, o maior aprendizado foi vendas. Por quê? Porque ele é a base. Por isso que o do Sniper hoje é uma menina dos meus olhos aqui. Por quê? Porque é justamente o treinamento de 3 dias que eu entrego o começo. O que virou minha chave para virar vendedor. Não é raro, você frequenta o Sniper já tem muitos anos, né? Não é raro o cara sentar lá e falar assim, eu tenho preconceito com vendas. Exato. Eu tenho pavor de vendas. E mal sabe a pessoa que a prisão dela é por causa disso. E todos os grandes empresários são bons vendedores. Todos. Né? Eu não conheço nenhum grande empresário que não sabe vender bem. Até o Steve Jobs, que era excêntrico, um cara ruim de relacionamento, você pega o discurso dele vendendo um MacBook a primeira vez e tira de dentro do envelope. Cara, bizarro quando ele ia fazer lançamento de iPhone. Então ele é um cara, Ronaldo, que tinha todas as dificuldades dele de relação, tinha todos, né? Só pra você ter noção, o Steve Jobs foi demitido da empresa dele. Imagina você criar uma empresa e ser demitido dela, né? Mas ele era um bom vendedor. E olha que louco, mesmo com todas as dificuldades de relacionamento. Porque em tese, Ronaldo, o vendedor para as pessoas é aquela pessoa que nasceu com algum dom, falastrão, que fala demais, que é espontâneo, esperto, né? Quer passar a perna, né, cara? Vem de circo pegando fogo, né? E essa é a concepção. Quando, na verdade, não tem nada a ver. Vendedor, na verdade, nada mais é que uma habilidade basilar para quem quiser crescer. Quem não sabe vender, cara, fica refém. E aí, quando a gente fala de venda, não é só produto, né, cara? É saber vender uma ideia, saber vender... Colocar um pacote numa ideia, né, cara? Fazer... Porque o presente, né, Ronaldo? O presente, geralmente, ele vem num pacote, né? Um laço bonito, né? Uma cesta, sei lá. E quanto mais importante o presente, geralmente o pacote também é importante. E hoje, vender uma ideia, as pessoas não sabem empacotar ela. E, cara, é uma arte isso. Porque nós estamos fazendo isso aqui o tempo inteiro. Exatamente. Na hora que você vai construir uma ideia, você tem que desenhar o pacote dela, senão a pessoa não entende. Ela vai estar lá, mas não vai ver, não vai enxergar. Então, assim, Ronaldo, esse aprendizado de vendas hoje talvez seja o meu grande propósito com cada cliente meu. Porque a grande maioria dos meus clientes tem dificuldade com vendas. Entendi. Então, a Via Permuta é uma plataforma de vendas. Ela gera crédito através dessas vendas, ela gera clientes novos e o meu grande objetivo é que a pessoa fique independente da Via Permuta. Ou seja, que ela cresça tanto que ela fala, cara, eu não dou conta de atender mais Via Permuta. Não faz sentido mais. Não faz sentido eu te pagar mais boleto. Olha que contradição. Legal. Né? Porque assim, vai ter gente que tá ali que usa, mas vai ter gente que... Deixa eu te falar um negócio. Pode falar. Hoje, não faz sentido mais eu vender uma Via Permuta. Eu tenho certeza.
Mas aí você Mas gosta eu do ambiente, continuo lá. porque o ambiente pra você é importante. Porque aquele ambiente pra mim é Eu importante. ia te Ele, falar isso agora, ele você já não... continua sendo um canal de aquisição Aquisição. de clientes que não é pelo VP. Sim. Por quê? Porque ali eu construo relacionamento, Exato. ali eu tô próximo das pessoas, né? Mas na prática, Ronaldo, eu e você... E você tem essas pessoas lá, além de mim. Tem, não, muitas. É. Inclusive, eu sou essas pessoas que gosto de estar em alguns lugares, não só por gratidão, mas porque a gente usufrui do ambiente. Exato. Então, hoje em Uberaba, você achar um ambiente que tem gente querendo que você cresça é raríssimo. Então, tem muitos clientes que estão lá que não precisam vir permuta mais. Quando eu falo assim, meu intuito é que você fique independente, é uma questão conceitual. Sim. Por quê? Porque hoje, cara, se você estiver fora da V Permuta, você não vai passar perrengue. E esse é o melhor cliente. Ele não depende mais, mas ele escolhe estar. Sabe por quê? Mas ele escolhe. Porque Ele o que quer. porque o que depende é um cliente problema, muitas das vezes. O que depende, a hora que ele não consegue comprar alguma coisa, ele fica triste. Né? Que ele não, se não pagar em VT, ele não tem dinheiro nenhum. Então, ou seja, eu quero atender esse cara, Ronaldo. Esse cara é meu público-alvo. Sim. Só que você concorda que o cliente bom mesmo, cara, é aquele que usufrui do ambiente mesmo sem depender dele? Exato. Eu considero. Exato. Então, Que é uma relação saudável. Saudável. Né? Equilibrada. Porque se não perde o equilíbrio, aí começa... se não tem equilíbrio na relação, sempre um vai se sentir lesado. Exatamente. Sempre um vai se sentir lesado. Então é onde, até lá naquela pergunta que você me fez no começo, porque tem muito concorrente meu hoje que não cobra anuidade, por exemplo. Né? E pra mim, a anuidade é uma profilaxia da rede. Por quê? Porque se eu cobro, a pessoa já tem que entregar alguma coisa melhor lá, porque tem que honrar o investimento dela. Pior cagada que eu fiz foi no começo da Via Permuta não cobrar anuidade. Ah, mas é porque ganha comissão. Cara, não interessa. Por quê? Que lugar bom que você frequenta que é de graça. Uhum. Então, toda essa história, né, Ronaldo, esses 8 anos empreendendo com a Via Permuta me ensinou muita coisa. E essa é uma dessas coisas, cara. A gente tem que estar nos ambientes que sobe a régua da gente. E eu tenho uma frase que eu falo em todo podcast, né? Que a régua de Uberaba é muito baixa. Só que eu descobri que não é só em Uberaba, não. A régua do Brasil é muito baixa. Então eu tô numa cidade que é referência nacional, que é Curitiba, e a régua lá é baixa. A régua lá é baixa. Tem hora que eu frequento. Tem hora que eu não é possível, que é o Curitiba que tá me dando essa dor de cabeça aí. Por quê? Porque a régua das pessoas, a liderança, a formação delas foi fraca. É vítima de alguma coisa, é o governo que tá me ferrando, é o banco, é o cliente que não tá me atendendo. E o cliente tem a síndrome do centro do universo, né? Síndrome do cliente centro do universo, você conhece? O cara acha que se ele não te comprar, ele vai quebrar você. Exatamente. O cara acha que ele é o mercado inteiro. Eu não gosto do Ronaldo, eu falo assim, Deus me livre do Ronaldo, cara. Ronaldo é isso, aquilo, não vou comprar dele, não sei o quê. E fala e posta na internet, né? Aconteceu agora recente com as Havaianas, né? Eu vi. Então, a síndrome do cliente que se acha o mercado, Ronaldo, é muito perigosa. Muito perigosa. Por quê? Porque ele acredita que se ele deixar de comprar, a empresa vai quebrar. No caso das Havaianas aí, né? O lado direito da política, tudo foi cortar as Havaianas. E falou assim, não, agora boicote nacional, né? Conclusão, a Havaiana vendeu mais. Porque, coincidentemente, metade da população é de esquerda, né? Aí, assim, é louco você pensar nisso, por quê? Porque teve gente que cortou as Havaianas. Cortou, cara. Interessante. Passava na porta da loja protestando, né, cara? Dando ibope pra ela. Né? Isso, não, Dando cara, atenção, né? Que é a moeda mais importante que a gente tem agora. E o que é pior nesse caso, falta de conhecimento, porque a Havaianas é do grupo que pertence ao Itaú, cara. A Havaianas, se eles fechar a Havaianas amanhã, não faz uma cosquinha no patrimônio deles. Então, assim, foi uma estratégia arriscada, tá? Mas foi uma estratégia, porque já tem 5 ou 6 anos que a Havaiana tá caindo no mercado de ações. Então, assim, foi uma estratégia. Né? Aí o cara tem que aguentar a pressão, né? Mas, é uma das habilidades que você falou que é como as importante. habilidades, né? Mas, assim, nem sei porque nós entramos nesse assunto, né? Eu tô tentando encerrar, mas não encerra. Ô, Júlio. Retomando, então. Cara, o que te gera orgulho hoje? O que mais gera orgulho pro Júlio Dário hoje? Cara, meu maior orgulho é poder conviver com os meus filhos hoje, velho. É poder... Enquanto eu tava aqui mais cedo, eu tava vendo a Abigail dançando balé na sala. Eu levo eles na escola todos os dias, eu busco eles nas escolas todos os dias. Inclusive, teve um evento nosso que foi o Experience. Nós fizemos um evento no SESI. Sim, Experience. Tem um corte meu nesse evento que eu falo assim, quando eu estudei no Colégio Atena em Araxá, que minha mãe era funcionária,
o playboyzinho parava na porta da escola que o papai deixava na porta. Eu ia de bicicleta. Hoje o playboyzinho é meu filho. Então, ou seja, olha a mudança, cara. Eu tava estudando de bolsa numa escola particular e eu achava um absurdo o pai levar a criança, no menino na escola. Ou ia de ônibus, ou ia de bicicleta, né? E hoje eu tenho esse privilégio. Então, meu maior orgulho, ô Ronaldo, é uma frase que eu falei que pus nos stories, muita gente falou, nossa, a frase foi forte. Então a gente pode ir caminhando pro final falando ela. O meu teto é o piso dos meus filhos, cara. Legal. E tá vindo mais um. E tá vindo mais um Paulo agora. Agora é Paulo Esteve e Abigail. E você de novo acertou o sexo, né? De novo. Terceira vez, cara. Eu tô invicto. Agora vamos ver se o quarto eu acerto. Eu tô invicto, cara. Eu acertei de novo. Mas é isso, Ronaldo. Tudo que eu construí hoje da minha vida vai ser o chão que meus filhos vão pisar. Legal. Então, assim, isso é motivo de muito orgulho. Por quê? Porque foi uma quebra de padrão na minha família. Tá? Não que minha mãe tenha feito um péssimo, pelo contrário, minha mãe é uma guerreira, cara. Com o que ela tinha, você imagina, sem chat GPT, sem internet, sem celular. Ela me criou, cara, uma guerreira, né? E não só você, né? Seu irmão, né? Irmão, cara, você tá um dos maluco. maiores chefes que a gente da região. na região. Cara, do Brasil, meu irmão, hoje ele tá no nível de Brasil também. Então, assim, minha mãe é uma guerreira, jamais, pelo contrário, minha mãe é o maior líder que eu já tive, né? Só que é o seguinte, hoje com chat GPT, com internet, com celular, com curso, com o iSummit, não é possível, cara, que eu não vou romper esse ciclo de pobreza da minha família, né, cara? De escassez, depende de herança, depende de... Deus me livre, cara. Júlio, imagina que você entrou numa máquina do tempo e o ano agora é 2036. 36. 10 anos no futuro. Cara, o que vai gerar orgulho pra esse Júlio de 2036? Você quer uma visão de onde que eu vou estar, é isso? Eu quero... Você me contou hoje que o maior orgulho que você tem é poder estar ali com seus filhos. Essa liberdade. Imagina que você... Tempo passou, eu vou responder 2036... O que vai gerar orgulho pra esse Júlio de 2036? Já tá muito claro pra mim, Ronaldo. Eu não estarei no Brasil mais. Tá? Os meus 2 filhos vão estar estudando fora do Brasil e eu vou estar fazendo meu intercâmbio, lidando com a minha empresa lá de fora. Então, já é uma construção. A Via Permuta vai estar ali com as 600, 700 unidades, liberando 1.000. Os 400 associados, 1.000 associados vai estar lá. E o orgulho vai ser, de novo, os filhos, mas podendo proporcionar para eles uma bagagem, cara, de internacional, uma visão, uma cosmovisão diferente, né? Então, assim, eu não quero estar daqui 10 anos dependendo também do mercado brasileiro, não. Sabe? Então, assim, o plano é audacioso, é construir agora a minha estrutura para esses meninos estudar fora, no high school. E quem tá te assistindo vai te chamar de louco de novo. Ai, tô viajando, cara. O que esse frentista tá querendo, né? Mas, cara, vai acontecer. Talvez aconteça até antes. Né? Mas já tá planejado, já. Imagina que você entrou na mesma máquina do tempo agora. Só que você vai fazer uma viagem pro passado. Certo. E que você vai poder encontrar uma versão sua. Seja o Júlio frentista do posto, seja o Júlio criança, seja o Júlio no dia que ele decidiu empreender. Cara, qual é o ponto da sua história que você voltaria pra dar um recado pra essa versão, pra esse Júlio, e o que você falaria pra ele? Aquela foto do posto, Ronaldo, eu ia voltar naquele dia, cara. Eu tirei a foto no espelho do posto, né? Pra agradecer aquele cara, velho. Pensa no moleque que não tinha nada, mas tinha coragem, né? Eu vou te ser muito honesto, eu não tenho nem coragem de dar nenhum conselho pra aquele Júlio lá. Porque é ele que me dá conselho hoje. Que é ele que não deixa eu esquecer de onde eu vim. Então, assim, voltar, cara, e fazer esse exercício de linha do tempo aí mexe muito comigo. Por quê? Porque lá eu já tinha tudo que eu precisava. Então, eu não preciso hoje dar um conselho pro Júlio do passado. Na verdade, só agradecer. Falar assim, velho, você é foda, mano. De onde você veio? Esse sonho que você tem aí de dar certo é esquisito. E só continua, né? Só faz as mesmas coisas que você fez que vai dar certo. Continua aqui. Vai dar certo, velho. Do jeito que você tá aí, vai dar certo. Meu irmão, foi um prazer. Antes, se você chegou até aqui, se inscreve aqui no canal. Um episódio melhor do que o outro. Comenta, curte. Hoje não precisou do meu mentor me lembrar, porque eu tenho uma vozinha aqui que sempre me lembra. Deixa suas redes sociais pra quem tá nos assistindo aqui, pra quem quiser encontrar o Júlio. Como encontra? Pode dar um recadão final? Pode, claro. Primeira rede ou primeiro recado? O que seu coração mandar, o espaço é seu. Vou fazer o recado primeiro.
Se você quer mais liberdade na sua vida, quer entender como que funciona esse modelo via permuta para ser um representante, um líder desse segmento, um líder desse movimento aí na sociedade, é o seguinte, vai lá nas minhas redes sociais, me chama no direct, que eu vou fazer questão de te apresentar pessoalmente esse projeto. E eu estou buscando pessoas que, como você, têm coragem de fazer alguma coisa diferente aí na cidade. Então, minha rede social é Júlio Dário Filho no Instagram, e mais fácil de me achar é lá, mas tem no YouTube também. Você pode procurar Via Permuta Brasil, que é o meu perfil que eu que tô liderando lá. E vai ser um privilégio conversar com você e, no mínimo, nós vamos ficar bons amigos lá, tá? Porque nem sempre a Via Permuta vai ser, é certeza que vai ser bom pra você, que vai ser um investimento que te interessa. Mas eu tenho certeza que você vai sair dessa reunião muito melhor do que você entrou. Tamo junto. Show de bola. Meu amigo, Valeu, obrigado por mais essa. tamo junto. E já vamos marcar o próximo. Bora, filho. Beach tennis agora. Obrigado.